Você não deveria ter salvado aquela mulher sem teto, e agora está demitido, disse o gerente da clínica VIP com uma risada. E ao finalmente verificar a paciente resgatada, o médico demitido ficou impressionado com sua história. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Carla despertou naquela manhã de outubro com uma sensação de aperto no peito. A noite anterior fora menos gelada, mas o frio repentino parecia simbolizar a dureza de sua rotina como cirurgiã e mãe solteira. Ela olhou para o relógio de cabeceira e percebeu que precisaria agir rápido, pois Toninho, seu filho de 4 anos, ainda dormia tranquilamente no quarto ao lado. Deu um longo suspiro, levantou-se e foi até a cozinha para preparar café. Enquanto abria o armário, seu pensamento voou para a mãe, internada no interior, aguardando a oportunidade de uma cirurgia cardíaca que custava caro. Carla tentava guardar cada centavo, mas o ritmo de trabalho na clínica onde atuava deixava pouco tempo para pensar em estratégias financeiras. Entre um turno e outro, ela se esforçava para não chegar atrasada, pois sabia que Dr. Macedo, o diretor, era implacável com qualquer desvio de conduta ou falha no horário. Ela preparou o café e, enquanto esperava a água ferver, lembrou que Toninho precisava de uma fantasia para a festinha na pré-escola. Seria algo simples, talvez um chapéu de herói que ela mesma improvisara com cartolina. Mas, naquele dia, nem isso estava pronto. Pegou o celular, digitou apressada uma mensagem para a professora do filho, dizendo que mais tarde resolveria a questão da fantasia. Ao ouvir o chiado da chaleira, derramou a água sobre o pó de café, sentindo o aroma invadir a cozinha. Bebeu alguns goles, mas não conseguiu terminar a xícara. Precisava arrumar Toninho, vesti-lo com uma roupa mais quente e sair correndo para deixá-lo na pré-escola antes de seguir para a clínica. Foi até o quarto do filho e o encontrou enroscado no cobertor, respirando tranquilo. Sentiu um nó na garganta. Apesar de toda a correria, Toninho era um menino sorridente e companheiro. Ela se aproximou, tocou o rostinho dele e cochichou: "Vamos acordar, meu amor, está na hora de levantar." Ele abriu os olhos vagarosamente, sem aquela teimosia típica de muitas crianças. Piscou algumas vezes, ajeitou-se na cama e tentou esconder o rostinho de sono no travesseiro. Carla sorriu, entendendo que, no fundo, Toninho queria apenas mais alguns minutos de descanso. Mesmo assim, não havia escolha. Ela o levantou, foi até o armário e pegou uma blusa de lã verde escura, combinando com calça de moletom, pois o frio cortante não dava trégua. Enquanto ele se vestia, ela arrumou a lancheira, sanduíche, fruta, suco. Precisava garantir que o filho comesse algo nutritivo no intervalo da escola. Terminada a breve arrumação, Carla pegou a bolsa, conferiu se carregava os arquivos dos pacientes que precisava revisar e, então, saiu com Toninho. O pequeno segurou a mão dela, tentando acompanhar o passo apressado. Enquanto passavam pela portaria do prédio, o zelador, seu Ismael, cumprimentou-os com um aceno. Carla limitou-se a um sorriso rápido, pois o tempo estava escasso. A caminho da pré-escola, Toninho começou a falar sobre as atividades que faria naquele dia, empolgado com o tema de brincadeiras de aventura. Ela tentava escutar atenta, mas a cabeça estava lotada de questões. Pensava em como driblaria as despesas domésticas, como conseguiria economizar algo para a operação da mãe, e em como o Dr. Macedo não deixaria passar qualquer deslize de horário. Depois de algumas quadras, chegaram à frente da pré-escola. Por sorte, Carla não enfrentou grandes atrasos naquele trajeto, e Toninho conseguiu entrar no pátio juntamente com os outros alunos. Ela se abaixou, deu-lhe um beijo na testa e sentiu a usual pontada de culpa. Gostaria de passar mais tempo com ele, mas precisava correr para a clínica. "Bom dia, mamãe, não se preocupe que eu vou me comportar", disse o pequeno, sorrindo. Ela retribuiu, tentando camuflar o nervosismo, e saiu quase correndo em direção ao ponto de ônibus mais próximo. Ao entrar no coletivo, notou que estava lotado, como sempre. Ficou de pé, segurando-se numa barra de metal, tentando equilibrar a bolsa onde estavam seus relatórios. "Desculpe, moça, quer sentar?", arriscou um senhor idoso, mas ela recusou educadamente, alegando que já desceria no próximo ponto. Realmente, não era longe, e Carla sequer prestou atenção às paisagens pela janela. Sua mente fervilhava em cálculos: quanto faltava para pagar o aluguel, quanto precisaria destinar à compra de medicamentos para a mãe, e se seria possível comprar um presente simples para Toninho no aniversário que se aproximava.
Aqueles pensamentos se misturavam a um leve receio do que poderia acontecer na clínica se ela chegasse alguns minutos atrasada. Finalmente desceu do ônibus, caminhando rápido até a fachada luxuosa do prédio onde funcionava a clínica. Uma elegante porta de vidro deslizante se abria para um saguão com lustres grandiosos, sofás de couro e um cheiro suave que lembrava flores de laranjeira. A recepcionista, Juliana, acenou com um sorriso polido. Carla retribuiu, mas percebeu que o clima estava um pouco tenso. Ainda não passará das 8, mas seria por pouco. Bom dia, doutora Carla, disse Juliana. O doutor Macedo está numa reunião rápida, mas deve sair logo. Quer que eu o avise de sua chegada? Ela respondeu rapidamente que não, pois ainda iria ao vestiário trocar de roupa. Se fosse abordada pelo diretor naquele estado de agitação, poderia passar uma impressão de despreparo. Precisava de um minuto para respirar e vestir o jaleco com calma. No corredor que levava ao vestiário, Carla encontrou uma colega de trabalho, a Dra. Helena, que fazia exames laboratoriais. Eu estava te procurando, disse Helena. Tem alguns relatórios que você talvez precise ver antes das consultas de hoje. Helena entregou um envelope pardo, onde Carla encontrou resultados de 2 pacientes. Um sujeito que pretendia fazer uma cirurgia estética no abdômen e uma mulher mais velha que programava um lifting facial. Enquanto folheava as páginas, Carla memorizava informações essenciais. Obrigada, Helena, vou dar uma olhada antes de começar meus atendimentos, falou, guardando o envelope na bolsa. Entrando no vestiário feminino, Carla encontrou 2 técnicas de enfermagem conversando em tom baixo. Elas pararam imediatamente ao notar sua presença, lançando olhares de leve cumplicidade. A cirurgiã não deu muita importância, pois já estava acostumada a alguns cochichos de corredor. Vestiu o jaleco, prendeu os cabelos num coque, ao sair, deu de cara com Débora, a enfermeira-chefe que costumava fazer relatórios detalhados sobre qualquer atraso ou atitude suspeita. Bom dia, doutora Carla. Chegou no horário hoje, hein? Soltou Débora, com aquele tom meio sarcástico que Carla não suportava. Sim, Débora, consegui me organizar, respondeu, tentando manter a neutralidade. Muito bom. Vamos ver se fica tudo certo até o fim do dia, retrucou a enfermeira, já fazendo anotações em um tablet. Carla controlou a vontade de questionar Débora sobre aquele método de vigilância constante. Sabia que era perda de tempo discutir com alguém que tinha acesso direto ao Dr. Macedo. Em vez disso, foi para a sala de triagem, onde tinha pacientes agendados. Lá, arrumou os papéis na mesa, conferiu a agenda e respirou fundo. O primeiro paciente era o homem do abdômen, Rodrigo, que logo entrou acompanhado de um sorriso e de uma expressão confiante. Doutora Carla, estou aqui para essa avaliação, né? Quero diminuir a barriguinha antes do verão, disse ele, rindo. Ela sorriu de volta, conferiu os exames e iniciou perguntas sobre histórico de saúde, alergias, hábitos de rotina. Fez observações no prontuário, checou a pressão arterial do paciente e pediu que ele aguardasse o próximo passo, que seria uma consulta com o anestesista. Vamos ver se está tudo adequado, Rodrigo. Se houver alguma contraindicação, conversaremos sobre outras possibilidades, explicou ela, em tom profissional. Ele assentiu e deixou a sala, agradecendo. Mal terminou de anotar as observações, Carla ouviu uma batida discreta na porta. Entre, respondeu, e a Dra. Helena entrou novamente, mostrando-se aflita. Desculpe incomodar, mas o Dr. Macedo requisitou todos os relatórios da manhã. Parece que ele vai querer controlar pessoalmente as confirmações de cirurgia, explicou Helena. Foi o que eu imaginei, pensou Carla, lembrando-se da rígida postura do diretor quanto aos gastos da clínica. Eles costumavam usar apenas materiais e exames de alto custo, e qualquer procedimento que fugisse à rotina era motivo de advertência. Eu vou preparar um resumo de cada paciente, afirmou Carla. Pode dizer a ele que entrego tudo assim que possível. Helena concordou e saiu, deixando a cirurgiã sozinha. Durante os minutos seguintes, Carla revisou cada documento, sintetizando informações de forma clara. Precisava evitar críticas de que estaria solicitando exames supérfluos, pois o Dr. Macedo considerava tudo que não fosse um procedimento padrão um desperdício de verba. Mesmo assim, Carla sabia da importância de checar determinadas condições de saúde, especialmente em pacientes mais velhos que pretendiam passar por intervenções estéticas.
Gostaria que o diretor fosse mais empático e percebesse que a medicina não se resumia a uma conta bancária, mas sim a cuidar da vida das pessoas. Porém, Macedo não via dessa forma. Ele administrava a clínica como se fosse um hotel de luxo, onde o paciente pagava para ser mimado. Exigia resultados rápidos, discrição total e, acima de tudo, zero riscos para a reputação do local. Enquanto finalizava um dos relatórios, Carla sentiu o celular vibrar no bolso do jaleco. Era uma mensagem de sua mãe. Filha, não se preocupe comigo, estou bem. O médico disse que consigo esperar mais um tempo antes de marcar a cirurgia. Te amo, fique tranquila. Ela leu aquilo com o coração apertado. Sabia que a mãe escrevia para aliviar a culpa de Carla, mas a verdade era que a cirurgia precisava acontecer o quanto antes. Ponderou responder imediatamente, mas decidiu esperar até a hora do almoço, quando teria alguns minutos para falar com calma. Dobrou o celular de volta no bolso, tentando manter o foco. A manhã prosseguiu em ritmo frenético. Vários pacientes passaram pela avaliação. Carla anotou exames, conversou com pessoas que desejavam soluções estéticas para o nariz, para o queixo, para linhas de expressão. Atendeu até mesmo um paciente que queria reduzir medidas dos braços, o que exigia uma lipoaspiração específica. Em todos os casos, ela agia profissionalmente, mas não conseguia evitar o pensamento de que muitos daqueles procedimentos custavam uma fortuna que poderia, por exemplo, cobrir o valor da operação da mãe. Sim, cada um tem sua escolha, mas, no final, ela se perguntava se aquilo realmente satisfazia quem pagava caro por resultados rápidos. Quando enfim pôde olhar para o relógio, constatou que faltava pouco para o meio-dia. A fome apertava, e ela não conseguirá comer nada além de um café ralo. Mesmo assim, tinha um compromisso: entregar a pasta de relatórios ao Dr. Macedo. Saiu da sala de triagem e se dirigiu ao corredor principal, passando pelos amplos painéis de vidro que refletiam a iluminação artificial impecável. Parou em frente à porta do diretor, bateu levemente e entrou ao ouvir um "entra" seco. Encontrou Macedo sentado atrás de uma mesa de vidro, impecável em seu terno. Ele mantinha a postura ereta, como se fosse um executivo de multinacional. Débora estava a seu lado, com o tablet a postos. Trouxe os relatórios da manhã, Dr. Macedo, disse Carla, aproximando-se para deixar os papéis sobre a mesa. Ótimo. Vou verificar para ter certeza de que não há exames desnecessários, ele falou, sem erguer o olhar de imediato. Sei que o senhor se preocupa com os custos, mas alguns pacientes precisavam de avaliações mais detalhadas, devido à idade ou ao histórico clínico. Já vamos ver, finalizou, com um leve sorriso irônico. Débora, registre aí que a doutora Carla encaminhou o material às 12 em ponto. Parece que ela está mais pontual hoje. Carla sentiu um leve calor no rosto, mas se conteve. Sabia que discutir era inútil. Se precisar de alguma explicação adicional, estou à disposição. Claro, pode deixar. Agora vai almoçar? Imagino que esteja com fome, concluiu Macedo, num tom mais condescendente, porém que não disfarçava a sensação de controle que exercia. Ela saiu da sala sentindo um misto de alívio e cansaço. Precisava comer algo para não desmaiar. Foi à pequena copa que a clínica oferecia aos funcionários, pegou um prato de salada e um suco numa bandeja e sentou-se à mesa. Lá encontrou Helena, que já estava finalizando um iogurte. E aí, deu tudo certo com o Macedo? Perguntou, num tom de voz solidário. Por enquanto, sim, respondeu Carla, mordendo um pedaço de tomate. Ele só vai analisar os relatórios. Provavelmente vai implicar com algo, mas estou tentando manter a calma. Helena sentiu, guardando o potinho de iogurte na lixeira. Sei como é. Qualquer detalhe vira motivo para nos pressionar. Mas eu prefiro não pensar muito nisso para não ficar louca. Carla acabou sorrindo, mesmo que de forma cansada. Pelo menos tinha alguns colegas que entendiam o ambiente e compartilhavam as mesmas tensões. Entre uma garfada e outra, ela se lembrou de Toninho. Será que estava bem na pré-escola? Será que já tinha almoçado? Provavelmente sim. A professora era dedicada, e o colégio tinha uma estrutura boa. Ainda assim, Carla desejava poder almoçar com o filho como muitas mães faziam. Trocaria qualquer refeição sofisticada por um sanduíche compartilhado com Toninho. Depois de comer rapidamente, ela checou o celular.
Havia duas mensagens, uma de sua mãe, agradecendo a preocupação, e outra de Toninho, ou melhor, de sua professora, enviando uma foto do menino pintando um desenho de um dinossauro. Carla sentiu uma ponta de emoção. Ele adora esses bichinhos pré-históricos, pensou, desejando estar ali. Respondeu a professora elogiando a pintura e prometendo que tentaria sair no horário certo para pegá-lo. Em seguida, respondeu à mãe com palavras de carinho, dizendo que faria tudo ao seu alcance para agilizar a cirurgia. Foi sincera: ainda não tenho todo o dinheiro, mas estou correndo atrás. Antes de voltar ao trabalho, Carla lavou a louça que usou e tomou mais um gole de água, pois a última parte do dia seria igualmente intensa. Passou o restante do horário de almoço revisando rapidamente os prontuários dos pacientes da tarde. Tinha esperança de que nenhum imprevisto ocorresse, mas sabia que, em se tratando de Macedo, qualquer coisa podia acontecer. Ele costumava aparecer de surpresa nas salas, questionando procedimentos, perguntando se não haveria uma forma mais rápida ou mais barata de atender às demandas. Ao retornar para a sala de triagem, Carla percebeu que havia duas fichas novas na mesa, provavelmente encaixes de última hora. Sentiu um pequeno desconforto, pois isso sempre significava uma correria adicional e maior risco de atrasos. Na ficha, um nome feminino e outro masculino, ambos para avaliação de cirurgia estética. Tudo bem, vamos lá, pensou, organizando a ordem de atendimento. Chamou primeiro a mulher, uma senhora de meia idade que aparentava boa condição financeira e desejava retocar algum procedimento anterior. Em seguida, atendeu o homem, que se mostrou indeciso quanto ao tipo de intervenção pretendida. Carla tirou dúvidas, mas percebeu que ele sequer sabia explicar direito o que queria. Talvez só quisesse seguir a moda de corrigir algo no rosto. Depois de registrar tudo no sistema, Carla ficou de pé, esticando as costas. Já passava das 4 da tarde, e ela tinha 10 minutos antes de iniciar outra consulta. Pegou o celular, conferiu mensagens e, ao não ver nada urgente, saiu para o corredor com a intenção de tomar um ar. No entanto, viu a figura de Débora se aproximando. Preciso avisar que o Dr. Macedo gostou de algumas de suas anotações, mas achou um dos pedidos de exame excessivo. Ele quer conversar quando terminar suas consultas. Então se programe, ok? Carla sentiu aquele misto de frustração e resignação. Claro, estarei disponível. Obrigada pelo aviso. Débora deu aquele sorriso que Carla interpretava como venenoso e seguiu seu caminho. Mesmo tensa, Carla reuniu forças para voltar à sala e manter a concentração nos pacientes seguintes. Precisava manter a qualidade do trabalho para garantir o sustento de Toninho e juntar o dinheiro necessário à cirurgia da mãe. Sabia que cada dia no emprego era uma vitória, um passo para pagar dívidas e, quem sabe, guardar algo para emergências. A perspectiva de conversar com o Dr. Macedo a deixava apreensiva, mas continuaria fazendo o que julgava certo na prática médica, especialmente em relação aos exames que considerava fundamentais para a segurança dos pacientes. Ao encerrar o último atendimento do dia, Carla aproveitou para revisar rapidamente o prontuário e encaminhar ao sistema os dados. Levantou-se, guardou o estetoscópio e saiu da sala. Sabia que precisava ir à sala do diretor. Caminhou pelos corredores silenciosos, pois muitos já haviam encerrado o expediente. Bateu na porta de Macedo. Entre, ouviu a voz grave. Entrou e encontrou-o sentado, mexendo em planilhas no computador. Débora estava ao lado, imóvel como uma estátua. Doutora Carla, começou o diretor, sem preâmbulos, sobre esse exame que a senhora solicitou para uma paciente de 68 anos, não acha que foi exagerado? Ela explicou as razões médicas, insistindo em que, pela idade e pelo histórico, seria importante verificar certos indicadores. Macedo franziu a testa. Aqui trabalhamos com protocolos bem estabelecidos, e esse tipo de exame é raro. Mas vamos considerar sua justificativa. Ele fez anotações, ergueu os olhos, no entanto, fique atenta ao excesso de cautela. Nossos pacientes pagam, mas não gostam de muitas burocracias. Carla concordou, embora no fundo achasse que a burocracia era apenas o jeito dele de diminuir exames necessários. Ainda assim, mostrou-se grata pela suposta compreensão. Saiu da sala sentindo-se mentalmente exausta. Precisava buscar Toninho e voltar para casa. Aquela fora apenas mais uma etapa de um longo processo para manter seu emprego, sustentar a casa e não decepcionar a mãe que precisava de cuidados.
No vestiário, tirou o jaleco, recolheu a bolsa e saiu em direção ao saguão da clínica. Juliana, a recepcionista, ainda estava lá, despedindo-se dela com um aceno. Carla conseguiu dar um sorriso breve. Tinha o tempo contado para chegar à pré-escola antes do fechamento. Chamou um táxi, pois não podia arriscar perder o horário do ônibus. Durante o trajeto, recostou a cabeça no banco. Pensou em Toninho, em como o abraçaria ao encontrá-lo, e na mãe que a essa altura provavelmente se preocupava mais com a filha do que consigo mesma. Ao mesmo tempo, lembrava-se das palavras de Macedo, do olhar de desconfiança de Débora e de todo o contexto daquela clínica VIP, onde o aspecto financeiro parecia superar a ética médica. Carla não podia parar de se perguntar até quando conseguiria conciliar todas as demandas, sabendo que cada dia era uma batalha que consumia suas energias e sua paz mental. Ainda assim, ela respirou fundo e decidiu que, pelo filho e pela mãe, continuaria firme. Amanhã seria outro dia. Carla ainda sentia o cansaço do dia inteiro pesando nos ombros quando chegou à pré-escola para buscar Toninho. Parou diante do portão baixo e se esforçou para controlar a respiração, pois precisará sair às pressas da clínica após se reunir com o Dr. Macedo. Tentava não pensar nas críticas que ele fizera sobre exames desnecessários, mas a lembrança lhe pesava. Assim que avistou o filho correndo pelo pátio, vestindo um casaco vermelho que quase lhe cobria as mãos, Carla conseguiu esboçar um sorriso. Quando Toninho a viu, gritou à mamãe, e correu para se lançar em seus braços. Ela o ergueu, sentindo o cheirinho de tinta guache nos cabelos dele, e pensou em como aquele abraço valia cada gota de esforço que dedicava à profissão. Você se divertiu hoje? Perguntou, ajeitando o pequeno no colo. Muito. Pintamos dinossauros gigantes e depois corremos no pátio. Ganhei até um adesivo de estrelinha, disse Toninho, orgulhoso. Que ótimo, meu amor. Vamos jantar algo gostoso em casa e você me conta todos os detalhes. Ele assentiu, escorregando pelo braço dela para o chão. Carla o pegou pela mão e seguiu até a calçada, acenando para a professora que se despedia com um sorriso. A noite começava a cair, trazendo um vento frio que fez Toninho estremecer. Ela notou que precisava encontrar um agasalho mais adequado para ele nos próximos dias. Enquanto caminhavam, pensava em como seria bom tomar uma sopa quente e descansar um pouco. Sua rotina na clínica costumava estender-se, mas naquele dia ela conseguirá sair em horário razoável. Ao chegar ao prédio, cumprimentou o zelador e subiu com Toninho pelo elevador antigo. Assim que entrou no apartamento, pediu ao menino que tirasse os sapatos e lavasse as mãos. Depois, Carla foi à cozinha verificar o que poderiam comer. Encontrou alguns legumes na geladeira e pensou em preparar uma sopa rápida. Enquanto cortava cenoura e batata, ouvia Toninho, que falava sem parar sobre as brincadeiras do dia. Ele contou que a professora havia elogiado seu desenho, e que os colegas ficaram curiosos para saber sobre dinossauros carnívoros. Ela escutava tudo com prazer, feliz por vê-lo tão animado. Mamãe, amanhã vai ter atividade de colagem. Posso levar jornal velho? Acho que sim. Vou procurar alguns exemplares antigos para você, mas não espalhe cola demais nas suas roupas, combinado? Combinado. Disse ele, balançando a cabeça com convicção. Carla finalizou o preparo da sopa, serviu 2 pratos fundos e sentou-se à mesa com o filho. Enquanto soprava o caldo para esfriar, pensava se Toninho sentia falta de um pai, mas evitava mergulhar naquelas reflexões naquele momento. Precisava manter o foco nas pequenas alegrias diárias e nas questões urgentes, como juntar dinheiro suficiente para a cirurgia da mãe. Ainda não tivera tempo de ligar para ela após sair do trabalho, mas planejava fazer isso mais tarde, quando Toninho estivesse dormindo. Ele, por sua vez, soltou uma risada ao ver um pedaço de cenoura que parecia formar uma carinha estranha na colher. Pequenos momentos como aquele enchiam o coração de Carla. Depois do jantar, ela lavou a louça rapidamente, enquanto Toninho organizava alguns lápis de cor na mesinha da sala. Só então Carla pegou o celular para ligar à mãe. A conversa foi breve, pois a senhora não gostava de tomar o tempo da filha à noite, mas Carla notou uma leveza na voz materna, como se quisesse tranquilizá-la. Está tudo bem, querida. Não se preocupe comigo agora. Cuide do seu trabalho e do Toninho, repetiu a mãe, firme, embora Carla soubesse que, sem a cirurgia cardíaca, o estado dela poderia se agravar de repente. Terminou a ligação com um nó na garganta, mas se recompôs.
precisava se mostrar forte. Ela ajudou Toninho a vestir o pijama, leu uma história sobre as aventuras de um garoto que encontrava fósseis no quintal e, então, o colocou na cama. Assim que o menino fechou os olhos, Carla sentiu o peso do dia dominá-la. Gostaria de estudar um pouco sobre novos procedimentos cirúrgicos, mas seu corpo pedia repouso. Pensou em revisar anotações, mas desistiu. Foi para o quarto, deitou-se, no intervalo curto entre um pensamento e outro, acabou adormecendo. Na manhã seguinte, Carla abriu os olhos assustada. Olhou o relógio e viu que ainda estava no horário normal, mas decidiu se levantar imediatamente para organizar tudo com calma e evitar a correria do dia anterior. Vestiu-se, foi até o quarto de Toninho e o encontrou sentado na cama, esfregando os olhos. "Bom dia, filho." "Dormiu bem?" perguntou, fazendo um carinho nos cabelos dele. Toninho assentiu, ainda sem ânimo para falar. Com um leve incentivo, ela o levou ao banheiro para escovar os dentes e lavar o rosto. Depois, providenciou um café da manhã simples, mas nutritivo, pão integral com queijo e um copo de achocolatado, pois sabia que Toninho gostava. Enquanto tomava um gole de café preto, Carla refletiu sobre o que aguardava na clínica, mais consultas de triagem, a constante vigilância de Débora e a possível insatisfação de Dr. Macedo com qualquer minúcia. Ainda assim, tinha de seguir firme. Terminou de arrumar Toninho, pegou a bolsa e saiu. Caminhou com ele até a pré-escola, deixando-o animado pelo fato de que teria atividade de recortes naquele dia. Despediu-se com um beijo no rosto e seguiu a pé, pois o tempo estava firme e ela tinha alguns minutos de sobra. O vento frio ainda incomodava, mas estava menos feroz que na manhã anterior. Ao se aproximar da clínica, notou algo estranho. Havia uma senhora sentada nos degraus da entrada, envolta em um casaco sujo que parecia ser velho demais para protegê-la. Carla franziu o senho, pois não era comum ver alguém ali daquela forma, especialmente numa clínica tão sofisticada. Aproximou-se devagar e percebeu que a mulher aparentava ter muita dor. Ela segurava o abdômen e respirava com dificuldade. Tinha rugas profundas e uma expressão que mesclava pânico e cansaço. O olhar pareceu implorar ajuda, mas não havia ninguém por perto para socorrê-la. "A senhora está bem?" perguntou Carla, tocando de leve no ombro da idosa. A mulher tentou responder, mas a fala saía desconexa. Apenas segurou com mais força a barriga. Um gemido baixo escapou de seus lábios. Carla imediatamente sentiu o instinto de médica ativar. Olhou em volta, procurando auxílio. O segurança da clínica, Carlos, apareceu para ver o que se passava. "Doutora, o que está acontecendo?" questionou ele, coçando a cabeça. "Não sei ainda, mas ela está passando mal. Chame alguém para me ajudar a levá-la para dentro. Não podemos deixá-la aqui." Ele hesitou. "Mas o Dr. Macedo?" "Não importa agora. Precisamos avaliá-la. Depressa, por favor." Em poucos instantes, o segurança trouxe uma cadeira de rodas. Carla e ele ajudaram a mulher a sentar-se, embora ela parecesse fraca demais para se manter ereta. O rosto pálido indicava um sofrimento intenso. A médica levou a paciente improvisada para dentro da clínica, sentindo os olhares surpresos de alguns funcionários que chegavam. Na recepção, Juliana ficou de pé, atônita. "Doutora, o que está havendo? Quem é essa senhora?" Carla, já tensa, pediu que a recepcionista providenciasse o encaminhamento até a sala de exames. "Não sei quem ela é, mas claramente está em dor aguda. Vou examiná-la." Juliana contatou Débora, que surgiu em instantes, carregando seu tablet. Ao ver a senhora vestida em roupas desgastadas, com uma manta encardida enrolada no pescoço, a enfermeira-chefe arregalou os olhos. "O que significa isso?" "Ela não tem cadastro, não tem nada", disse em tom de reprovação. Carla manteve a firmeza. "Isso não importa agora. Ela pode estar com algum problema grave. Vou encaminhá-la ao setor de ultrassom. Precisamos de um exame rápido." Débora tentou protestar, mas como vamos cobrar? E se for alguma sem teto? O Dr. Macedo nunca aprovou. Carla interrompeu, a voz carregada de urgência. "Chega, Débora. Depois a gente resolve a papelada. Antes de mais nada, sou médica. Se ela está passando mal, devemos socorrê-la.
Sem aguardar resposta, Carla pediu a 2 enfermeiros que a ajudassem a levar a paciente até um aparelho de ultrassonografia. A senhora mantinha os lábios pressionados, soltando gemidos suaves. Parecia em choque, sem conseguir falar. Na sala de exames, Carla vestiu luvas e conferiu os sinais vitais, percebendo que a pressão estava baixa e a respiração, ofegante. A barriga mostrava sinais de distensão, e cada leve toque desencadeava espasmos de dor. Após a aplicação de gel para ultrassom, a imagem exibida no monitor deixou Carla preocupada. Havia uma possível hemorragia interna ou algo semelhante. Precisava de uma análise mais detalhada, mas não tinha tempo a perder. Preparem a ambulância. Se não pudermos tratá-la aqui, teremos de encaminhá-la ao hospital público mais próximo, disse ela, olhando para os enfermeiros. Nesse momento, Helena entrou na sala, intrigada com a movimentação incomum. Carla, o que está havendo? Ela deu uma olhada rápida no monitor e franziu o senho. Meu Deus, parece sério. A idosa tentou erguer a mão, como se quisesse dizer algo, mas não conseguiu formar palavras. Carla sentiu que a paciente estava à beira de desmaiar. Viu que não haveria tempo de transportá-la com segurança até outro hospital sem correr riscos enormes. Helena, precisamos tomar uma decisão agora. A cirurgia de emergência pode ser feita aqui, mas você sabe como o Dr. Macedo é. Que se dane o Dr. Macedo, Carla. Uma vida está em perigo. Temos sala de cirurgia e equipes capazes de atuar. Se for mesmo hemorragia, precisamos intervir já. Carla fez que sim com a cabeça, sentindo o coração acelerar. Seria a primeira vez que iria contra a orientação velada da clínica, que costumava recusar pacientes sem condições de arcar com os altos custos. Porém, a consciência médica falava mais alto. Então vamos, decidiu. Chame o anestesista e a equipe disponível. Vamos levá-la para o centro cirúrgico. Melhor tentarmos estancar esse sangramento aqui. Pode ter sido uma perfuração ou um trauma abdominal grave. Helena não hesitou. Saiu para reunir os profissionais, deixando Carla com a paciente quase inerte na maca. Débora reapareceu, claramente indignada. Carla, você está louca? Não tem autorização para pôr essa mulher na nossa sala de cirurgia. Não sabemos nada sobre ela. Dr. Macedo vai surtar. Carla respirou fundo, mantendo a calma. Sei que ele pode surtar, mas é isso ou deixá-la morrer no corredor. Como profissional de saúde, não posso simplesmente ignorar alguém em condição crítica. A enfermeira-chefe bufou, olhando ao redor como se procurasse uma saída. Se der errado, não diga que não avisei. Vou chamar o Dr. Macedo agora mesmo. Carla apenas assentiu. Tinha plena consciência das consequências, mas não recuaria. Os enfermeiros levaram a senhora ao centro cirúrgico. Carla trocou de roupa, vestindo avental estéril, e aguardou Helena trazer os medicamentos. O anestesista chegou às pressas, confuso com a situação, mas Carla explicou o quadro de urgência. Pouco depois, Dr. Macedo invadiu o corredor, esbravejando: o que está acontecendo? Quem deu ordem para internar uma desconhecida? Débora apareceu atrás dele, silenciosa. Carla se virou, já com luvas cirúrgicas, e encarou o diretor. Eu dei a ordem, Dr. Macedo. A paciente está em risco de morte. Não havia tempo de encaminhá-la a outro lugar. Ele a olhou com fúria. Você tem noção do tamanho do problema que está criando? A imagem da clínica está em jogo, sem falar no custo que isso acarretará. Ela tomou fôlego. Custo algum vale mais que uma vida. Se quiser me demitir depois, fique à vontade, mas agora vou operar. Sem esperar resposta, Carla entrou no centro cirúrgico. O anestesista já estava administrando a sedação da paciente, e Helena ajustava monitores. Havia certa tensão no ar, pois aquela não era a rotina da clínica, mas todos sabiam que Carla tinha razão em tentar salvar a vida da senhora. O procedimento começou. Carla precisou abrir a cavidade abdominal e, ao fazer a incisão, notou um sangramento complexo, possivelmente resultado de alguma lesão interna grave que a paciente vinha ignorando ou que se formou de maneira abrupta. Ela e Helena agiram com precisão, cauterizando vasos, retirando tecidos lesionados e irrigando a região para diminuir o risco de infecção. O tempo parecia correr em ritmo acelerado, e Carla mantinha o foco total,
tentando ignorar o fato de que Dr. Macedo poderia aparecer a qualquer momento para encerrar tudo. Após quase 2 horas, a hemorragia foi controlada e a paciente mostrava sinais de estabilidade. Carla suturou cuidadosamente, aliviada ao ver que o sangramento havia cedido e que, pelo menos naquele instante, a vida da idosa estava preservada. Ela finalizou o procedimento, tirou as luvas e soltou um longo suspiro. Helena lhe tocou o ombro. Você foi corajosa, Carla. Salvamos uma vida hoje. Ela concordou, esgotada. Acho que isso é o que realmente importa. Terminado o procedimento, a paciente foi encaminhada à sala de recuperação, com soro e antibióticos. Carla ainda tinha o avental sujo de sangue quando deu de cara com o Dr. Macedo no corredor. Ele estava vermelho de raiva. Espero que saiba as consequências disso. Assim que ela acordar, descobriremos se ao menos pode pagar. Você desrespeitou todas as normas, sem autorização prévia para abrir uma cirurgia dessas num hospital VIP. Carla respirou, tentando se manter firme. Fiz o que precisava ser feito. Não tinha tempo de pedir licença. Ele a encarou por alguns segundos, como se calculasse a melhor forma de repreendê-la. Veremos isso depois, doutora. Deixaremos que a paciente se recupere, mas não pense que sairá impune. Em seguida, se virou bruscamente e foi embora, deixando Carla atordoada. Helena apareceu pouco depois, colocando a mão no ombro da colega. Ele está furioso. Mas não podia ser diferente, não é? Carla concordou, sentindo-se estranhamente calma. Prefiro sofrer qualquer punição a dormir com a culpa de ter negado socorro. Mais tarde, Carla lavou as mãos, trocou de roupa e foi até a sala de recuperação para verificar se a paciente estava estável. Encontrou-a deitada, com um semblante ainda abatido, ligada a monitores. Os batimentos cardíacos estavam dentro do esperado, e a respiração parecia mais ritmada. Helena sorriu. Ela aguentou bem a anestesia, o que é um alívio. Carla se aproximou, tocando de leve a mão da mulher. Ela pode demorar um pouco a despertar completamente, mas acredito que fizemos o possível. Débora surgiu na porta, sem o tablet dessa vez. Tinha uma expressão menos hostil. Eu queria avisar que Dr. Macedo não quer ninguém divulgando essa internação fora do hospital. Ele teme má publicidade. E também, bem, só vim ver se a senhora está viva. Carla notou que ela evitou falar algo mais duro, talvez por perceber a gravidade da situação. Ela está viva, graças à equipe, respondeu, secamente. Débora mordeu o lábio e desapareceu no corredor, deixando um clima de incerteza no ar. Carla decidiu ficar um pouco na sala de recuperação, ao lado da paciente, caso houvesse alguma intercorrência. Sabia que precisava avisar Juliana para reagendar alguns atendimentos que faria naquela manhã, mas considerava prioritário monitorar aquela mulher cuja identidade permanecia desconhecida. Por volta de 1 hora depois, Helena voltou com a notícia de que Toninho estava bem na pré-escola, já que Carla não teria como buscá-lo tão cedo. Falei com sua vizinha, a senhora Marta, e ela se ofereceu para levá-lo para casa se você se atrasar muito, contou Helena, tentando aliviar a preocupação de Carla. Obrigada, Helena. Eu não sei o que faria sem essa rede de ajuda, disse Carla, massageando as têmporas. Agora é torcer para a paciente acordar e possamos saber mais sobre ela. Você suspeita de algo além de uma hemorragia espontânea? Pode ter sido algum acidente, mas não vi sinais externos graves. Talvez algum problema digestivo que se agravou, ou uma úlcera perfurada. Quem sabe? O importante é que estancamos o sangramento. Vamos ver o que ela nos conta quando acordar. Pouco antes do horário do almoço, Carla saiu para beber um copo d'água, sentindo o estômago embrulhado. Estava sem fome, mas sabia que precisava se alimentar. Foi à pequena copa dos funcionários e, para sua surpresa, encontrou Débora lá, aparentemente nervosa. A enfermeira encarou Carla com um olhar dúbio, mas não disse nada. Carla pegou um sanduíche simples e um suco. Não esperava que seu coração mole fosse tão longe, soltou Débora, por fim. Mas, eu entendo, tá bom? É só que, a clínica não funciona assim. Carla engoliu em seco. Eu sei. Só que, neste caso, não havia escolha. Eu não me perdoaria se ela morresse na porta. Débora mexeu no próprio cabelo, pensativa.
Dr. Macedo vai implicar muito com isso. Cuidado. Carla balançou a cabeça. Vou lidar com as consequências, sejam quais forem. Ao terminar o sanduíche, Carla retornou à sala de recuperação, pois não queria se ausentar por muito tempo. No caminho, encontrou Helena, que avisou que a paciente começara a mover os dedos e a mexer os lábios, mas ainda não abrirá os olhos. A cirurgiã percebeu que aquele seria um sinal de que poderia despertar a qualquer momento. Aproximou-se do leito, checou a pulsação e ficou grata ao constatar que estava levemente mais forte. A idosa tentou erguer as pálpebras, mas pareceu exaurida. Carla sussurrou: "Está tudo bem, a senhora está em segurança." Ainda não tinha certeza se a paciente a ouvia. Enquanto aguardava, pensou no que diria Toninho ao chegar em casa. Não sabia se conseguiria fazer compras no mercado como prometera, pois o dia se tornará conturbado. E, ainda que se preocupasse com a reação de Dr. Macedo, seu dever maior era salvar vidas. Ficou ali por mais alguns minutos, refletindo sobre como a medicina, para ela, era um ofício de humanidade antes de tudo. Se isso significasse arriscar seu emprego, faria de novo. Carla permaneceu ao lado do leito por mais alguns minutos, observando a idosa fazer pequenos movimentos com as pálpebras. A cada nova tentativa, seus olhos quase se abriam, mas pareciam pesar. Por fim, ela soltou um gemido suave, sinal de que a consciência retornava aos poucos. Helena, postada ao lado oposto da cama, checou os sinais vitais no monitor e confirmou que a paciente estava se estabilizando. A tensão dominante no ar começava a ceder, substituída por um alívio cauteloso. Carla apoiou uma das mãos sobre a grade lateral, inclinando-se para sussurrar: "Calma, a senhora passou por uma cirurgia de emergência. Estamos aqui para ajudá-la." A idosa franziu a testa de leve, soltando uma respiração trêmula antes de voltar a um sono superficial, sem conseguir articular palavras. Carla tomou fôlego e virou-se para Helena, que também acompanhava atentamente a respiração da paciente. "Ela ainda está fraca. Precisamos deixá-la em repouso até o efeito dos sedativos diminuir." Helena concordou, ajeitando o cobertor que cobria o corpo da senhora. "Sim, e pelo monitor vemos que o ritmo cardíaco ainda é instável. Ao menos não há sangramento visível. Fizemos o que pudemos." Carla sentiu, sentindo um cansaço profundo que pesava nos ombros. Ainda faltava encarar a situação com Dr. Macedo, mas no momento sua prioridade era garantir que a paciente não sofresse nenhuma complicação. Ela olhou para o relógio de pulso, lembrando-se de Toninho. Provavelmente já havia saído da pré-escola e estaria com a vizinha Marta, que gentilmente se oferecerá para cuidar dele até a mãe chegar. Tentou afastar a culpa por não poder buscar o filho no horário habitual, concentrando-se na profissional que precisava ser em situações de emergência. Sabia, porém, que o tempo corria contra ela. Se ficasse muito além do expediente, Dr. Macedo teria mais munição para criticá-la, alegando a descontrole ou a falta de profissionalismo. Ainda que fosse absurdo, aquele diretor era capaz de jogar qualquer detalhe contra quem o desafiasse. Pouco depois, Helena recebeu um chamado no interfone. Era Débora, dizendo que Dr. Macedo a convocava para uma reunião imediata na sala dele. Carla respirou fundo, reergueu a postura e seguiu com a colega até o corredor principal da clínica. As paredes, impecavelmente brancas, refletiam as luzes artificiais do teto, dando ao ambiente um ar quase estéril. Ao passar pela recepção, viu Juliana lançando-lhe um olhar preocupado. Carla devolveu um aceno tímido, mas não conseguiu sorrir. Era óbvio que a equipe inteira já sabia do conflito. Quando elas chegaram à porta da diretoria, Débora as aguardava com uma expressão tensa. "Ele está furioso. Quer saber o que pretendem fazer com essa paciente e como vamos cobrar pelo procedimento. Eu já expliquei a urgência, mas ele não quer entender", disse a enfermeira-chefe em voz baixa. Helena franziu o senho. "Está preparado para fazer um escândalo, imagino." Débora deu de ombros. "Eu só cumpro ordens. Sejam rápidas." Carla, sem responder, entrou na sala de Dr. Macedo, acompanhada de Helena. O diretor estava sentado atrás de uma mesa de vidro, repleta de relatórios, mas nenhum parecia genuinamente importante ao lado de sua irritação crescente. "Doutora Carla, já que é a responsável direta por esse absurdo, explique-me, por que tomou a liberdade de abrir uma cirurgia cara e complexa sem minha autorização?"
Perguntou ele, cruzando os braços. Carla soltou o ar. Era uma situação de risco de morte, senhor. Aquela senhora estava com hemorragia interna. Se tivéssemos esperado qualquer burocracia, ela não estaria viva agora. Isso não me satisfaz. Você sabe que aqui atendemos pacientes particulares, que pagam caro pelos nossos serviços. Uma desconhecida, sem cadastro, sem nada. Acha que é filantropia? Helena deu um passo à frente. Doutor Macedo, havia risco real de óbito. Como médicos, não podíamos ignorar. Ele estreitou os olhos. Eu sei que ambos têm esse discurso bonito de ética. Mas estamos falando de prejuízo para a clínica. Quem cobre o custo do material cirúrgico, dos medicamentos, das horas de sala? Carla, tentando manter a voz firme, retorquiu: o custo de uma vida não se mede em dinheiro. Além disso, se ela não tiver recursos, podemos encaminhá-la depois. Mas naquele momento, não havia escolha. O diretor ergueu a mão num gesto abrupto, interrompendo. Chega! Já entendi que não aceitam minha visão de negócio. Pois bem, doutora, creio que não temos mais espaço para você na minha equipe. Houve um silêncio denso que pareceu congelar o tempo. Helena regalou os olhos, enquanto Débora, postada à porta, observava a cena sem esboçar reação. Carla sentiu as pernas tremerem. Precisava muito daquele emprego, não só para pagar as contas e sustentar Toninho, mas também para arcar com a cirurgia de sua mãe. Porém, manteve a dignidade. Se o senhor quer me demitir por cumprir meu dever de médica, não há o que fazer. Só saiba que eu faria tudo de novo. Doutor Macedo trocou um olhar com Débora, que anotava algo no tablet, e prosseguiu: pois bem, vou formalizar sua saída amanhã. Agora, finalize o plantão de hoje, cuide de sua paciente e entregue seu crachá na recepção antes de sair. Se tentar enfrentar ou recorrer, escreva um relatório bem detalhado, e duvido que encontre colocação em outra clínica importante. Carla sentiu uma pontada no estômago, mas não demonstrou fraqueza. Pensou em Toninho, pensou na mãe e num futuro cheio de incertezas. Helena, sem conseguir conter a indignação, se pronunciou: Doutor Macedo, isso é injusto. Ela salvou uma vida. O senhor vai mesmo ignorar esse fato? Ele deu de ombros. Injusto ou não, é a minha clínica. Não discuta comigo, Helena. Quanto a você, Carla, não esqueça, sua carteira de trabalho pode ficar manchada se insistir em questionar minha autoridade. A cirurgiã fechou os olhos por um breve segundo, respirando fundo. Entendido. Mas não me arrependo. Ela se virou e deixou a sala, com Helena em seu encalço. Débora permaneceu com o diretor, possivelmente para ouvir mais ordens. Assim que chegaram ao corredor, Carla parou, sentindo a respiração ofegante. Ele me demitiu, Helena. É o fim. A colega a abraçou, num gesto rápido. Calma, talvez exista uma maneira de reverter. Vou conversar com o conselho da clínica. Não é possível que todos concordem com essa atitude. Carla balançou a cabeça, amargurada. Você sabe que ele tem influência total. Ninguém vai me defender. Mas não tem problema, fiz o que achava certo. Só estou preocupada com Toninho e com minha mãe. Helena passou a mão pelos cabelos, aflita. Eu entendo. De qualquer forma, fique tranquila que vou ajudar no que puder. Afinal, se ela sobreviver, podemos explicar a situação de outra forma. Carla estremeceu ao ouvir se ela sobreviver. Precisava voltar para a sala de recuperação e ver se a paciente continuava estável. Vou ficar com ela até o fim do turno. Obrigada pelo apoio, Helena. A colega assentiu. Conte comigo. Carla retornou à ala de pós-operatório, tentando se recompor. Encontrou a paciente dormindo, ainda sob o efeito de analgésicos. Conferiu o prontuário. Os níveis de hemoglobina estavam melhores, o que indicava que o sangramento fora realmente controlado. O pulso se mantinha regular, embora fraco. Uma das enfermeiras de plantão se aproximou e perguntou, em tom baixo: Doutora, ouvi rumores de que você vai sair. É verdade? Carla mordeu o lábio, confirmando com um movimento de cabeça. Sim, fui demitida.
Mas só vou embora depois de garantir que essa senhora esteja sob cuidados adequados. A enfermeira suspirou. Sinto muito. Você é uma das melhores daqui, todo mundo sabe. Qualquer coisa, me avise se puder ajudar. Ela agradeceu, tocando levemente o braço da funcionária, e ficou ao lado do leito por algum tempo. Precisava observar qualquer sinal de piora ou melhora significativa. Seus pensamentos, no entanto, voavam para o dilema financeiro que a aguardava. Sem aquele salário, como pagaria o aluguel, o colégio de Toninho, as contas mensais e, sobretudo, a cirurgia da mãe? Era um labirinto de incertezas, mas não conseguia imaginar outro desfecho. Dr. Macedo deixará claro que não tolerava excesso de compaixão e já acumulara outras pequenas queixas sobre ela. Aquilo só servirá de pretexto. Em meio ao turbilhão, a paciente moveu a cabeça de leve, e os olhos se abriram num lampejo de confusão. Carla imediatamente se aproximou. Boa tarde. Consegue me ouvir? Está na clínica. Fez uma cirurgia de emergência, mas vai ficar tudo bem. Consegue falar seu nome? A idosa piscou algumas vezes, os lábios tremendo numa tentativa frustrada de falar. Então, conseguiu soltar um sussurro quase inaudível. Não, lembro. Carla sentiu um arrepio. Calma, talvez seja o efeito dos medicamentos. O importante é que está viva. A mulher olhou para o teto, confusa, parecendo procurar lembranças que não vinham. Dói, murmurou, voltando a apertar a mão sobre a barriga. Carla colocou a mão sobre a dela, tentando transmitir tranquilidade. Vamos aplicar algo para aliviar a dor. Você precisa descansar. Rapidamente, pediu a uma enfermeira que ajustasse a medicação analgésica. A paciente fechou os olhos outra vez, voltando a um estado de semiconsciência. Pelo menos já não estava em agonia aberta. Depois de se certificar de que tudo ficaria em ordem, Carla foi ao vestiário trocar de roupa. Seu turno oficial havia terminado e, embora quisesse ficar, não via sentido em prolongar o constrangimento. Iria buscar Toninho e tentar lidar com aquela bomba de ser demitida. Precisava pensar em alguma forma de resolver a situação financeira, talvez buscar outro hospital, mesmo que menor, ou encarar trabalho em regime de plantões mais intensos. Saiu do prédio sem se despedir de Dr. Macedo e sem entregar o crachá, pois pretendia voltar na manhã seguinte para formalizar tudo. Apenas deixou a recepcionista avisada de que resolveria a parte burocrática no dia seguinte. Na rua, o frio castigava, e Carla enfiou as mãos nos bolsos do casaco. Precisava caminhar até o ponto de ônibus, pois gastaria o que restava de dinheiro em casa de modo mais racional. Ao menos não chovia, mas o vento cortava seu rosto. Pensava em Toninho em segurança na casa da vizinha Marta. Queria abraçá-lo, porém sabia que teria de manter um semblante calmo para não preocupar o menino. Precisava ser forte e planejar com cuidado o próximo passo. Quando chegou à frente do prédio, encontrou Marta e Toninho esperando no saguão. O garoto correu para ela, com um sorriso. Mamãe, a gente viu um desenho super legal na casa da tia Marta. Carla afagou os cabelos dele, retribuindo o sorriso com certo esforço. Que bom, meu amor. Agradeça muito à tia Marta por ter cuidado de você. Marta, uma senhora de meia-idade, encarou Carla com preocupação. Você parece péssima, aconteceu algo no trabalho? A médica balançou a cabeça, sem conseguir segurar as lágrimas que ameaçavam brotar. Sim, eu fui demitida. Marta levou a mão à boca, chocada. Não acredito, mas por quê? Você é tão competente, Carla suspirou. Uma longa história. Mas estou tentando me manter firme. Para não falar demais na frente de Toninho, Carla se despediu de Marta e subiu ao apartamento, levando o filho pela mão. Assim que a porta se fechou, Toninho perguntou, com aquela vozinha preocupada que fazia o coração de Carla doer, Mamãe, o que é ser demitida? Ela se ajoelhou, olhando-o nos olhos. Significa que a mamãe vai ter que sair do trabalho e procurar outro. Mas não precisa se preocupar, eu vou cuidar de tudo, tá bom? O menino franziu a testa, mas acabou assentindo confiante. Vai dar tudo certo, né? Carla lhe deu um beijo no rosto. Vai, eu prometo que vamos superar juntos.
Ainda vestida com as roupas frias da rua, Carla preparou um lanche simples para Toninho, mas estava sem apetite. Enquanto o menino comia, ela foi até o quarto e pegou o celular para ligar para a mãe. Precisava contar a verdade, embora temesse deixá-la mais ansiosa. Chamou várias vezes e nada. Possivelmente a mãe dormia ou tinha saído para a consulta de rotina. Enviou uma mensagem de texto dizendo que ligaria novamente depois. Precisava pensar em estratégias para conseguir uma nova vaga rapidamente. Talvez algum hospital público aceitasse seu currículo, ou mesmo uma clínica menor. Seria um salário inferior, mas ao menos se manteria trabalhando. Recordou-se também da cirurgia pendente da mãe. Como pagaria? Seus poucos recursos mal cobriam as contas do mês. Talvez tivesse de pedir um empréstimo ou contar com a boa vontade de algum médico amigo. Mas, no momento, não tinha clareza de como faria. Toninho terminou o lanche e foi brincar com blocos de montar na sala. Carla se aproximou, observando o filho criar uma pequena construção que lhe insistia ser um forte dos dinossauros. Tentou sorrir. Precisava, acima de tudo, manter viva a esperança. Passou a mão nos cabelos de Toninho e disse: "Seu forte está ficando incrível, quero ver depois." Ele ergueu os olhos, felizes por receber a aprovação da mãe. Mais tarde, já perto do horário de dormir, Carla recebeu uma chamada de Helena. Atendeu rapidamente, com o coração pulsando. "Carla, desculpe ligar tão tarde. Como você está?" A cirurgiã suspirou, tentando digerir tudo. "E a paciente?" Houve uma pausa, e Helena prosseguiu: "Continua sem lembrar de nada. Fica apenas abrindo os olhos por segundos, mas não fala coisa com coisa. Pelo menos os sinais vitais estão melhores." Carla sentiu, mesmo sabendo que a amiga não havia. "Que bom." "E quanto a Macedo?" Helena deixou escapar um riso de desdém. Não tocou no assunto, mas deixou claro que amanhã oficializará sua demissão. "Estou furiosa." Carla sentiu-se embargada. "Agradeço a sua preocupação. Se precisar da minha ajuda com a paciente amanhã, posso ir lá para acompanhar." Helena interrompeu: "Você tem certeza? Ele não vai querer que você pise ali." A cirurgiã engoliu em seco. "Mesmo assim, vou. Quero ao menos garantir que ela fique bem. Depois recolho minhas coisas e vou embora." A colega concordou, solidária. "Então nos vemos lá." Encerrada a ligação, Carla arrumou Toninho para dormir e o deitou com cuidado. O menino, percebendo o semblante preocupado da mãe, pediu que ela contasse uma história. Ela improvisou uma narrativa sobre um menino corajoso que enfrentava um dragão para salvar sua aldeia. Enquanto falava, pensava na metáfora: talvez ela também estivesse enfrentando um dragão em sua vida, na forma de um diretor insensível e de um sistema rígido. No fim, o menino do conto encontrava ajuda em amigos inesperados e vencia o dragão. Carla fechou o livro, desejando intimamente que, assim como no enredo fictício, surgisse alguém disposto a ajudá-la a se reerguer. Na manhã seguinte, Carla se levantou antes do despertador. Queria levar Toninho à pré-escola e depois ir direto para a clínica, resolver o que fosse preciso. Arrumou o menino, preparou um café rápido, mas mal tocou na xícara. Tinha um nó na garganta que tornava impossível relaxar. Enquanto caminhavam até a escola, explicou a Toninho que, talvez, voltaria antes do habitual para buscá-lo, pois já não tinha um horário fixo na clínica. Ele apenas assentiu, ainda meio sonolento. Após deixá-lo na entrada, Carla seguiu para o prédio onde passará muitos dias na correria do trabalho, agora com a sensação de que tudo seria diferente. Quando entrou, Juliana notou sua presença e fez um gesto de condolências com o olhar. "Doutora, Dr. Macedo aguarda." Carla fez que sim, sem dizer muito. Helena apareceu logo em seguida, tocando de leve seu ombro. A paciente teve uma pequena melhora. Lembra de trechos desconexos, mas nada concreto. "Vou levá-la para fazer novos exames." "Quer ir junto?" Carla meneou a cabeça. "Claro, quero ver como ela está. Depois falo com Macedo." Seguiram até a sala de recuperação, onde a idosa permanecia deitada. Seus olhos estavam abertos, fixos em algum ponto do teto. Carla se aproximou, sorrindo com suavidade. "Bom dia."
Como está se sentindo? A mulher balbuciou, com dor. Mas, melhor. Era um progresso. Carla pegou leve na mão dela. Você lembra de algo? A paciente piscou repetidas vezes, confusa. Só vejo clarões. Carla não insistiu. Precisaria de exames neurológicos para avaliar se havia algum trauma, mas não havia indício de pancadas na cabeça. Helena ajustou o soro, aplicou um analgésico leve e avisou que, em seguida, a levariam para um ultrassom de controle. Carla preferiu ficar. Precisava se despedir corretamente, mesmo que fosse a última vez que vestisse aquele jaleco ali. Pouco depois, viu Débora atravessar o corredor com um envelope nas mãos, olhando em sua direção de forma inequívoca. Chegou a hora, pensou Carla, sentindo o coração apertar. Talvez fosse a papelada da demissão. Concluiu que iria até Dr. Macedo depois de acompanhar o procedimento da paciente, de modo a garantir que tudo estivesse certo. Então, se recolheria, ciente de que a porta já estava fechada para ela. Carla observou Débora seguir pelo corredor, com o envelope na mão, sem se aproximar diretamente da paciente. Aquilo lhe pareceu estranho, pois a enfermeira-chefe geralmente se envolvia com fervor quando havia papelada para assinar. Talvez não quisesse encarar a cirurgiã naquele instante, sabendo que a demissão seria oficializada em breve. De todo modo, Carla decidiu que terminaria de acompanhar a idosa, ao menos para garantir os procedimentos adequados antes de se despedir. Tinha consciência de que aquele capítulo de sua vida profissional chegava ao fim, mas não podia simplesmente abandonar quem dependia de um cuidado imediato. A idosa, ainda envolta em confusão mental, estava prestes a ser levada para um segundo ultrassom de controle. Helena acionou 2 enfermeiros para manusear a maca, e Carla optou por ir junto, mesmo que de maneira oficiosa. Assim que se dirigiram ao elevador, a paciente abriu os olhos, parecendo reconhecer Carla por alguns segundos, mas não falou nada. Seu olhar tinha um quê de súplica, como se pedisse mais explicações sobre onde estava e por quê. Carla tentou sorrir, desejando transmitir alguma segurança. A senhora vai fazer mais um exame agora, tudo bem? Perguntou em voz baixa, aproximando-se da maca. Sim, acho que entendo, sussurrou a idosa, ainda fraca. Mas por que estou aqui? A senhora sentiu muitas dores na barriga e precisou de uma cirurgia de emergência, explicou Carla. Infelizmente, não lembramos como chegou até a clínica. Fui eu que a atendi e realizei o procedimento. A mulher franziu a testa, visivelmente confusa. Não lembro, minha cabeça está vazia. Calma, disse Helena, pousando a mão de leve no ombro da paciente. O importante é que agora a senhora está estável. Teremos tempo para descobrir as coisas mais tarde. O elevador parou no andar do setor de imagem. Carla ajudou a empurrar a maca, enquanto os enfermeiros faziam a manobra com cuidado. A sala de ultrassom ficava em um canto silencioso, bem iluminado por lâmpadas brancas. Lá dentro, o técnico já aguardava, ciente de que faria uma checagem rápida para verificar possíveis focos residuais de sangramento ou qualquer alteração pós-cirúrgica. Carla e Helena acompanharam a paciente, ajustando o soro. O técnico aplicou o gel no abdômen dela e começou a deslizar o transdutor, observando o monitor em busca de anomalias. Vejamos, parece que a cavidade está limpa, sem grandes coleções de líquido, comentou ele, franzindo o senho enquanto analisava. Talvez haja alguns resquícios inflamatórios, mas nada que indique hemorragia ativa. Carla soltou o ar, aliviada. Isso é ótimo. A cirurgia foi bem sucedida, então. Só precisamos ficar de olho na recuperação, completou Helena, olhando a tela. O corpo dela estava muito debilitado, então qualquer infecção pode ser perigosa. Durante o exame, a idosa permanecia quase imóvel, tentando decifrar as imagens que apareciam no monitor, mas sem a clareza necessária para formular perguntas. Assim que o técnico terminou, Carla limpou cuidadosamente o abdômen dela com uma toalha esterilizada. Em seguida, sinalizou para que os enfermeiros pudessem voltar com a maca ao andar de internação. Obrigada, doutor, disse ela ao técnico, antes de deixar a sala. Disponha. Tomem cuidado no trajeto, ele respondeu, já preparando o equipamento para o próximo atendimento. No caminho de volta ao corredor, Helena recebeu uma chamada urgente no celular. Atendeu imediatamente, fazendo um gesto para que Carla aguardasse.
Pelo tom de voz, a cirurgiã percebeu que a colega falava com alguém da administração. Depois de alguns instantes, Helena desligou, com uma expressão irritada. Era o setor financeiro, exigindo uma definição sobre o pagamento do procedimento dela, murmurou Helena, apontando discretamente para a idosa na maca. Eles querem saber quem vai arcar com os custos e, aparentemente, estão pressionando o Dr. Macedo. Claro que sim, Carla respondeu, num suspiro. Ele só enxerga cifrões. Disseram que se ela não tiver recursos, a clínica vai encaminhar a senhora para um hospital público assim que estiver minimamente estável, completou Helena, com um olhar de desagrado. Provavelmente, depois de usar todos os materiais e serviços mais caros possíveis, não querem assumir a conta. A paciente, embora estivesse debilitada, pareceu ouvir parte da conversa. Franziu o senho, virando o rosto para Carla. Eu não quero ficar devendo nada a ninguém, sussurrou, com dificuldade. Só não lembro quem sou, mas devo ter algum lugar. Carla tentou acalmá-la. Não se preocupe agora. Vamos cuidar da sua saúde primeiro. Depois, quando estiver melhor, a gente vê o que fazer. Pouco depois, depositaram a idosa de volta na cama do quarto provisório em que estava alojada. Era um espaço simples, mas confortável, que normalmente seria ocupado por pacientes que podiam pagar diárias altíssimas. Carla se inclinou para conferir se a paciente sentia dores intensas. Notou que ela ainda tremia ligeiramente. Está com frio ou com dor? Perguntou. Um pouco de dor, mas suporto, respondeu a idosa, apertando os olhos. Só me sinto perdida. Vou ver se podemos reforçar a analgesia, disse Carla, trocando um olhar com Helena. E, assim que puder, vou conversar com você sobre o que lembra. Talvez com calma possamos descobrir de onde veio. A paciente confirmou com um balançar de cabeça e virou o rosto para o lado, visivelmente exausta. Carla se despediu dela por hora, ajeitando o cobertor. Em seguida, Helena chamou a cirurgiã para o corredor, onde poderiam falar sem incomodar a convalescente. Certo, Carla, agora talvez seja a hora de você enfrentar o Dr. Macedo de novo, sugeriu Helena, num tom apreensivo. Ele está te esperando para formalizar as coisas. Sim, não posso fugir disso, admitiu Carla, passando a mão pelo jaleco. Vou lá. Só espero que ele não crie mais confusão para a senhora. Vou tentar mediar a situação e garantir que ela não seja expulsa da clínica de maneira irresponsável, afirmou Helena, firme. Apesar de tudo, há protocolos que asseguram a estabilidade do paciente antes de transferência. Carla assentiu, sentindo-se grata por ter alguém como Helena no local, mesmo que fosse pouco contra a força de vontade de Macedo. Obrigada. Depois me manda notícias, por favor. Helena concordou, e Carla seguiu rumo à sala do diretor. Caminhou pelos corredores com a cabeça erguida, mas o coração apertado. No fundo, nutria um resquício de esperança de que algo pudesse mudar, ainda que soubesse que Macedo não voltaria atrás em sua decisão. Ao chegar diante da porta, respirou fundo e bateu levemente. Uma voz seca ordenou que entrasse. Ela abriu e encontrou o Dr. Macedo sentado atrás da grande mesa de vidro, acompanhado por Débora, que segurava o envelope visto anteriormente. Doutora Carla, começou o diretor, ajeitando os óculos num gesto tenso. Podemos ser breves? Temos questões pendentes sobre essa paciente que você resolveu acolher. Sim, senhor. Estou aqui para receber a papelada e resolver o que for necessário, Carla respondeu, esforçando-se para manter um tom calmo. Muito bem. Aqui está seu termo de desligamento, Débora estendeu o envelope. O Dr. Macedo fez o favor de não acrescentar nada muito comprometedor ao relatório. Mas, claro, ele ressalta que você descumpriu protocolos ao aceitar alguém sem condição de pagamento. Carla pegou o envelope e o abriu, conferindo rapidamente as folhas. Seriam exigidos apenas alguns procedimentos formais para encerrar o contrato. Certo, vejo que o senhor não me deu nenhuma recomendação. Não dei, respondeu o diretor, olhando-a sem disfarçar o desdém. Deixei em branco, mas, se quiser uma recomendação, não posso fazê-la. Você colocou em risco o nome da clínica. Carla respirou fundo. Entendo, não esperava outra coisa. Mas assumo inteira responsabilidade pelos meus atos. Ótimo, Macedo cruzou os braços. Assim que assinar,
você não tem mais nada a fazer em nossas instalações. Todavia, se quiser, pode se despedir dos colegas hoje, desde que não crie tumulto. Ela conteve a indignação que ameaçava subir a garganta. Está bem. Só quero resolver questões práticas com minha substituição imediata, e também gostaria de acompanhar a condição da paciente até ela ser considerada estável ou transferida. Não vejo por que, disse o diretor, erguendo as sobrancelhas. Ela não é mais seu problema. Temos outros cirurgiões aqui. Carla fechou o envelope, comprimindo os lábios. Mas sei de detalhes do procedimento e gostaria que a transição fosse feita de forma responsável. Afinal, ela passou por uma cirurgia delicada e, pelo que entendi, não se lembra de nada ainda. Débora rolou os olhos, mas Macedo pareceu refletir. Muito bem. Farei vista grossa por hoje. Porém, assim que as coisas se ajeitarem, você sai e pronto. Combinado. Vou assinar e deixar tudo pronto, ela concordou, sentindo um misto de tristeza e alívio por finalmente encerrar aquele impasse. Carla pegou uma caneta, leu o documento com atenção para se certificar de que não havia cláusulas abusivas e assinou a rescisão. Devolveu o envelope para Débora, que recolheu o material com cara de poucos amigos. Dr. Macedo então se levantou, encerrando o assunto. Agora, com licença, tenho uma reunião com o setor financeiro. Cuide do que quiser até o fim do expediente e depois entregue seu crachá na recepção. Entendido, respondeu Carla, dando meia volta e saindo. No corredor, ela sentiu o peso de algo irreversível cair sobre suas costas. Tudo parecia girar de forma vertiginosa: a conta do aluguel, o custo da cirurgia da mãe, a mensalidade da pré-escola de Toninho, as despesas cotidianas. Precisava logo pensar em outro caminho profissional. Talvez procurar vagas em hospitais públicos ou em clínicas menores. Quem sabe até trabalhar em uma emergência no interior, embora isso complicasse a assistência à mãe doente. Por um momento, tudo pareceu sem saída, mas ela sacudiu a cabeça, esforçando-se para manter a lucidez. Tinha promessas a cumprir, principalmente para Toninho, que contava com ela. Passando pela recepção, Carla foi interpelada por Juliana, que perguntou, baixinho: você realmente está indo embora? Não acredito. Sim, fui demitida, ela confirmou, tentando sorrir, mas sentindo a voz falhar. Mas tudo bem, a vida continua. Que injustiça. Você é uma das melhores médicas que já passaram por aqui. Se precisar de referência, pode me usar como contato. Sei que isso não resolve tudo, mas... Juliana fez uma pausa, constrangida. Obrigada, de verdade. Você foi sempre muito gentil comigo, Carla respondeu, tocando de leve a mão da recepcionista. Espero que as coisas mudem, porque esse lugar precisa de empatia. Sem prolongar o assunto, Carla seguiu para a ala de internação, buscando Helena para repassar detalhes do caso da idosa. Encontrou a colega na sala de prontuários, rodeada de papéis e digitando informações no computador. Helena, assinei a demissão. Vou sair até o fim do dia. Mas quero garantir que você e a equipe saibam do histórico cirúrgico dela. Já ouvi. Sinto tanto, Carla. Mas me conta, como vamos fazer? Perguntou Helena, franzindo a testa. Dr. Macedo deixou que você acompanhasse a paciente? Sim, mas é só hoje. Então, vou deixar todo o relato do que encontrei durante a operação e do que observei no pós-operatório. Precisamos ficar atentos a qualquer sinal de infecção, sem falar nessa amnésia que ela apresenta. Perfeito. Pega o prontuário e vamos sentar na copa dos funcionários, fica mais tranquilo de conversar. Elas se dirigiram à pequena copa. No caminho, alguns enfermeiros lançavam olhares de simpatia para Carla, enquanto outros tinham ares tristonhos. Muitos sabiam que a saída dela seria uma perda para o corpo clínico, mas não podiam manifestar muito sem represálias de Débora ou do próprio Macedo. Já na copa, Carla e Helena se sentaram, cada qual pegando uma xícara de café. A cirurgiã abriu o prontuário e explicou em detalhes a abordagem que fizera na cirurgia, descrevendo o que fora encontrado: um segmento intestinal com sinais de perfuração, sangramento difuso e tecido inflamado. Discorreu sobre as suturas, os pontos de cauterização e a medicação necessária para prevenir infecções oportunistas.
Pelo que notei, ela poderia ter sofrido algum trauma físico moderado, ou talvez algo perfurante mais discreto, comentou Carla, apontando no relatório. Ainda não sabemos, mas o estado de desnutrição dela sugere que vivia em condições precárias. Sim, faz sentido, Helena concordou, anotando alguns detalhes. Vou orientar a equipe de enfermagem para redobrar a atenção na dieta e na reposição hídrica. Obrigada. E sobre a memória dela, não tenho formação específica em neurologia, mas talvez possamos chamar alguém para avaliar se o bloqueio é causado por trauma psicológico ou por outra razão. Concordo. Vou entrar em contato com o Dr. Nestor, ele é neurologista e pode dar uma olhada no caso. Carla finalizou as anotações e fechou o prontuário, sentindo-se estranhamente aliviada por deixar tudo organizado. Pelo menos não abandono a paciente à própria sorte, pensou, tomando o último gole de café. Quando se levantou, Helena segurou seu pulso por um segundo. Carla, e agora? O que você pretende fazer? Não sei. Primeiro, cuidar de Toninho. Depois, ver se encontro uma vaga em algum lugar menos sufocante. Preciso de dinheiro para a cirurgia da minha mãe, mas talvez precise improvisar. Se quiser, posso te indicar a um antigo professor que atua no hospital municipal. Não paga tão bem, mas você pode ter estabilidade. Carla esboçou um sorriso grato. Eu aceitaria qualquer coisa digna neste momento. Obrigada, Helena. Você está sendo incrível. Faço o que posso, a colega suspirou. Me dá seu currículo depois eu envio para ele. Elas se despediram com um abraço rápido, pois Helena ainda precisava conferir a ala onde a idosa estava. Já Carla decidiu que era hora de fazer uma última checagem na paciente antes de ir embora. Entrou no quarto, encontrando-a com os olhos meio abertos, fitando o teto. Ao notar a chegada da cirurgiã, a idosa moveu a cabeça. Você de novo, disse, baixinho. Me lembra o que aconteceu? Não paro de me perguntar onde estou. Carla sentou-se na cadeira ao lado da cama, com a expressão mais terna que pôde. A senhora teve uma emergência abdominal. Eu fiz a cirurgia para estancar o sangramento. Agora está na clínica, em recuperação. Tem-me lembranças de algo? Uma família, um endereço, um nome? A idosa piscou, confusa. Nada. Só alguns lampejos de lugares, como se fosse uma rua movimentada, um parque. Mas tudo é nebuloso. Entendo. Às vezes, traumas geram bloqueios temporários. A senhora sabe dizer seu próprio nome? Ela fez menção de falar, mas hesitou. Tentei lembrar, mas não vem nada. Fico angustiada. Não se force. Vamos dar tempo ao tempo. Se quiser, posso pedir que alguém especializado converse com você. Sim, por favor, ela concordou, um leve tremor na voz. Mas e você, vai me deixar aqui? Carla sentiu uma pontada no coração. Preciso ir em breve, mas deixei tudo preparado com a equipe. Eles vão cuidar de você, prometo. A mulher manteve o olhar fixo, como se tentasse captar qualquer pista de quem ela era a partir do rosto de Carla. Obrigada, você me salvou, não é? Fiz o que meu dever mandava. Não podia deixá-la sofrer sem ajuda. O breve diálogo foi interrompido por uma enfermeira que chegou para trocar o soro. Carla levantou-se, aproveitando para verificar rapidamente a pressão arterial da paciente. Estava baixa, mas dentro de um patamar aceitável, considerando as circunstâncias. Vendo que estava tudo sob controle, deu um passo atrás e esboçou um sorriso. Vou embora, mas voltarei para visitá-la, se permitir, arriscou, sem saber se realmente poderia cumprir essa promessa. Por favor, volte, suplicou a idosa, com os olhos umedecidos. Você é a única pessoa que me faz sentir segura aqui. Carla engoliu em seco, emocionada. Vou fazer o possível, eu prometo. Fique tranquila. Saiu do quarto, com o peito pesado. Entregou o prontuário à enfermagem e percorreu a clínica pela última vez como funcionária. Foi até o vestiário, retirou o jaleco, guardou seu material pessoal numa bolsa e trocou de sapatos. Por fim, desceu à recepção, onde Juliana esperava. Entregou o crachá, consciente de que cruzava a porta de vidro pela última vez. Quando saiu à calçada, o vento frio a envolveu,
e ela caminhou sem rumo por alguns instantes, digerindo as emoções. Precisava buscar Toninho e contar a ele que, dessa vez, a mudança era definitiva. No fim da tarde, Carla chegou à pré-escola antes do horário usual, sentindo-se estranhamente livre. Viu o filho brincando no pátio, correndo atrás de colegas que gritavam de alegria. Apenas ficar ali, observando-o, trouxe um alívio imediato ao coração. Depois de uns minutos, o sinal tocou e as crianças se reuniram para aguardar os responsáveis. Toninho foi o último a notar a presença da mãe, mas, ao vê-la, abriu um sorriso largo. Correu e pulou em seus braços, sem entender por que ela chegara tão cedo. "Mamãe? Você veio rápido hoje!" exclamou, exultante. "Não tá mais no trabalho?" Ela respirou fundo. "Não, filho, não estou mais. E isso significa que teremos mais tempo juntos agora. Mas vou procurar outro lugar para trabalhar, tudo bem?" Ele assentiu, contente. "Oba, mais tempo pra gente brincar. E depois você consegue outro serviço, né?" Carla deu um beijo na testa dele. "Isso mesmo. Vamos pra casa agora. Depois a gente vê o que fazer." No caminho de volta, Carla sentia um misto de alívio e preocupação, mas os passos de Toninho ao seu lado, acompanhado de suas perguntas infantis, amenizavam parte do peso. Ao chegar ao prédio, encontraram Marta, a vizinha gentil, que cumprimentou os dois com um sorriso caloroso. Percebendo que Carla estava em casa mais cedo, Marta perguntou se havia alguma novidade. A médica hesitou por um instante, mas acabou contando a verdade. "Fui demitida, Marta. Aquele diretor não aceitou que eu socorresse uma paciente sem condições de pagar." "Que absurdo!" indignou-se a vizinha. "E agora, como fica a cirurgia da sua mãe?" "Não faço ideia", admitiu Carla, vendo Toninho se distrair com a bola no chão do corredor. "Mas vou tentar alguma coisa. Talvez um hospital público." Marta balançou a cabeça, solidária. "Se precisar de qualquer ajuda, conte comigo. Eu também posso ficar com Toninho de vez em quando, se você arrumar trabalho em plantões." "Obrigada, de verdade. Você não sabe o quanto me tranquiliza." Elas subiram, e Carla agradeceu internamente pela rede de apoio que tinha, mesmo que pequena. Aquele dia parecia interminável, mas ainda havia a noite inteira para refletir sobre o rumo de sua vida. Depois de entrar no apartamento, preparou um lanche para Toninho e, enquanto ele comia, pegou o celular para verificar mensagens. Viu que tinha uma chamada perdida de Helena e um recado de voz. Colocou o fone e ouviu a colega. "Carla, desculpe incomodar, mas precisei te avisar, aquela senhora que você operou teve uma breve crise de confusão mental agora há pouco." Falou palavras em outro idioma, mas ninguém entendeu muito bem. Depois, desmaiou por alguns segundos. "O Dr. Nestor vai avaliá-la. Se puder, me retorne, talvez a gente descubra algo." "Força, amiga." Carla fechou os olhos, sentindo a preocupação voltar. Será que a senhora tiver algum surto ou lembrança forte? Falará outra língua? Isso poderia revelar algo sobre sua origem. Quis ligar de volta imediatamente, mas imaginou que Helena ainda estaria ocupada no hospital. Decidiu esperar um pouco. "Mamãe, você tá preocupada?" questionou Toninho, olhando-a com seus olhos curiosos. "É só uma paciente, meu amor. Ela está confusa." "Mas eu não trabalho mais lá, então não posso fazer muito", respondeu Carla, tentando soar leve, mas percebendo que sua voz saía amarga. "Ela vai ficar boa, né?" Ele insistiu, como se entendesse que a pergunta mexia com a mãe. "Eu espero que sim, filho. Nós precisamos ter fé." Enquanto Tony brincava, Carla tomou um banho rápido para espantar o cansaço. Depois, preparou um jantar simples e chamou o filho para a mesa. Conversaram sobre assuntos alegres, tentando deixar de lado as tensões. No entanto, sua cabeça não parava de girar em torno do futuro incerto e do mistério daquela idosa. A cada garfada, pensava se ela teria alguma família procurando por ela, se seria de outro país ou se passará por um trauma violento que apagara parte das memórias. Sentia que, de alguma forma, seu destino ainda estava ligado ao daquela desconhecida. Mais tarde, quando Toninho pegou no sono, Carla ligou para Helena.
A colega atendeu com a voz cansada, mas não hesitou em dar notícias. Então, sobre aquele surto, Carla. Foi rápido, mas preocupante. Ela balbuciou coisas como parque, ladrões, não meu, e de repente começou a falar algo que parecia inglês, mas ninguém conseguiu captar muito. Dr. Nestor disse que pode ser um estado de confusão transitório, talvez por trauma ou estresse intenso. Entendi. E fisicamente, ela está estável? Indagou Carla, apertando o celular contra o ouvido. Está, mas muito frágil. A saturação de oxigênio chegou a cair um pouco, e tiveram que administrar oxigênio por máscara. Os batimentos se mantêm, mas o quadro não é simples. Vocês planejam algum exame neurológico mais avançado? Sim, uma ressonância, talvez. Mas depende do aval do setor financeiro, e você conhece o Dr. Macedo. Ele só aprova se houver certeza de pagamento. Carla soltou um suspiro. Que absurdo! Mas enfim, se ela for transferida para o sistema público, talvez lá façam. É o mais provável. Ou, se descobrirem que ela tem condições de pagar, Macedo vai querer explorar tudo aqui mesmo, Helena comentou com desdém. De toda forma, tente não se preocupar muito. Você fez sua parte, e fez bem. Vou tentar. Qualquer novidade, por favor, me avise. Claro. Boa noite, Carla. Se cuida. Você também, Helena. Obrigada. Ela desligou, sentindo uma pontada de tristeza. Aquela paciente especial, que se apegara a ela, estava nas mãos de um diretor ganancioso. Ao mesmo tempo, Carla estava de mãos atadas. Tentaria manter contato com Helena para saber o desenrolar da história, mas não se iludia. Precisava encontrar um emprego logo, antes que as dívidas batessem à porta. Olhou para o relógio, já passava das 10 da noite. Tentou ligar para a mãe, mas novamente caiu na caixa postal. Aquilo a preocupou mais do que o normal, pois a mãe costumava atender. Talvez estivesse dormindo ou sem bateria no celular. Mesmo assim, Carla enviou mais uma mensagem, pedindo que ela retornasse quando possível. Tomou um copo d'água e se encaminhou para o quarto, olhando rapidamente Toninho adormecido, tão tranquilo em seu mundinho de sonhos. Prometeu a si mesma que, por ele, jamais desistiria de lutar. Apesar do cansaço, demorou a pegar no sono. Repassava na cabeça a imagem da idosa em seu leito, dizendo sentir-se segura só com a presença de Carla. Por outro lado, havia o semblante de fúria de Dr. Macedo, que a expulsara da clínica sem piedade. Pensou em escrever um relato do caso e publicar em alguma rede profissional, mas temeu retaliações que prejudicariam qualquer chance de emprego. Por fim, adormeceu vencida pela exaustão. Na manhã seguinte, levantou-se antes de Toninho para checar as mensagens no celular. Ainda nada da mãe. Deixou um recado na casa de uma vizinha do interior, pedindo que, se visse sua mãe, dissesse para retornar a ligação. Serviu o café da manhã ao filho e avisou que hoje poderia levá-lo à pré-escola com mais tranquilidade. Enquanto o menino terminava o achocolatado, Carla abriu o notebook antigo para começar a atualizar seu currículo. Precisava listar suas experiências médicas, mas teve um nó na garganta ao chegar na parte do emprego atual. Acabava de perdê-lo. Inseriu as datas, ciente de que passará um longo período na clínica, mas sem uma carta de recomendação. Fez uma pausa, procurando algo que a incentivasse. Lembrou-se do oferecimento de Helena e decidiu mandar uma mensagem a ela, pedindo o contato do tal professor no hospital municipal. Era um começo. Depois que Toninho saiu para a escola, Carla passou o resto da manhã fazendo buscas de vagas na internet, enviando e-mails para hospitais e clínicas menores. Sentiu certa esperança ao ver que algumas oportunidades surgiam em plantões noturnos, embora a logística com Toninho fosse desafiadora. Precisaria ver se Marta poderia ajudá-la nos horários em que não houvesse colégio. Ainda assim, enviou seus dados, disposta a assegurar qualquer vaga que aparecesse. Seu telefone permaneceu silencioso, mas ela sabia que era cedo para esperar respostas. Pouco depois do almoço, recebeu finalmente uma ligação. Atendeu ansiosa, temendo ser da mãe, mas ouviu a voz de Helena do outro lado. Carla, tenho novidades. Primeiro, a idosa continua no mesmo estado confuso, mas deu algumas pistas. Falou algo sobre a carteira roubada e Ian correndo no parque.
Achamos que ela pode ter sido vítima de um assalto violento. Faz sentido, Carla franziu o senho, lembrando-se da aparência maltratada dela. E a segunda novidade? Dr. Macedo quer transferi-la amanhã mesmo, acha que está estável o suficiente. O problema é que ela está confusa, sem documentos, e não concorda em sair daqui sem saber para onde vai. Que absurdo! Ela nem tem para onde ir. E no estado dela, transferir assim é perigoso. Pois é, tô tentando convencer o setor administrativo a, pelo menos, esperar até termos um diagnóstico neurológico mais claro. Sem sucesso. Carla respirou fundo. Eu poderia tentar alguma coisa, mas não tenho mais autoridade aí. Você acha que vale a pena eu ir até a clínica e conversar com ela? Tentar acalmá-la? Talvez seja útil. Quer arriscar? Sim. Eu não trabalho mais aí, mas posso aparecer como visita. Explico a situação para ela, vejo se reconhece algum dado pessoal que ajude a reencontrar família ou amigos. Então venha. Sugiro no fim da tarde, quando Macedo não estará por perto, recomendou Helena, com cautela. Assim você evita problemas e pode ajudar essa senhora. Carla concordou, sentindo um estranho sopro de determinação. Se conseguisse clarear a memória da paciente, talvez encontrasse alguém que pudesse bancar seu tratamento ou seu pós-operatório. Além disso, havia o lado humano, não queria deixar aquela mulher vagando sem rumo, recém-operada, para o hospital público onde, com sorte, alguém assumiria seu caso. Precisava tentar. Ao final do dia, Carla pediu que Marta pegasse Toninho na pré-escola, justificando que precisava resolver algo importante. Pegou um ônibus e foi até a clínica, onde chegou por volta das 6 da tarde. Estava escurecendo, e as luzes frias do saguão realçavam as poltronas de couro branco. Ela entrou com cautela, temendo ser barrada, mas encontrou Juliana, que lhe sorriu constrangida. Oi, Juliana. Vim visitar aquela senhora que operei. Tudo bem? Carla forçou um tom informal. Claro, doutora. Digo, Carla. Pode subir. Doutor Macedo já saiu, e Débora também. Ótimo, obrigada. Carla seguiu rápido para o andar de internação. Encontrou Helena na porta do quarto, que murmurou, ela está acordada, mas muito agitada. A cirurgiã assentiu, entrou devagar e notou que a paciente mexia as mãos no lençol, num claro sinal de ansiedade. Olá, disse Carla, suavemente. Como se sente? A idosa ergueu o olhar, parecendo aliviada ao reconhecê-la. Você veio? Eles disseram que vão me mandar embora, mas eu não sei para onde ir. Não sei meu nome, não tenho documentos. Calma, Carla se aproximou, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Ainda que a clínica queira liberá-la, não vamos permitir que fiquem sem cuidados. Mas precisamos descobrir alguma pista sobre sua identidade. A mulher apertou as têmporas, como se quisesse puxar da memória algo esquecido. Eu lembro de um parque. Eu estava caminhando, fazia frio. Aí surgiram 3 rapazes, roubaram minha bolsa. Um me empurrou, eu bati a cabeça. Não sei. Depois, tudo fica escuro. 3 rapazes no parque? De que parque está falando? Ela sacudiu a cabeça, frustrada. Não tenho certeza. Um lugar com árvores, flores, mas também prédios ao redor. Parecia cedo, quase ninguém na rua. Tudo bem, é um começo. Pode tentar lembrar a região, algum ponto de referência? A paciente cerrou os lábios, olhando para as próprias mãos trêmulas. Tinha um lago, eu acho. E uma ponte de madeira, não me recordo mais. Conheço alguns parques na cidade com lago e ponte, comentou Carla, tentando associar. Por acaso lembra de estar hospedada em algum hotel próximo, ou se morava em algum bairro específico? A mulher apertou as sobrancelhas. Sinto como se não morasse aqui. Talvez eu estivesse de passagem, ou visitando alguém. Então é possível que seja de outra cidade ou até de outro país, certo? Questionou Carla, levantando a hipótese de ela ter falado inglês num surto. Pode ser. Acho que falo inglês, mas não me lembro bem. Só sei que me sinto deslocada. Vamos ver. Qual é a última lembrança nítida que tem, antes do assalto?
Ela respirou, fechando os olhos por alguns segundos. Estava tomando um café em um lugar elegante, falando com alguém ao telefone. Acho que falava sobre uma pessoa doente. Não sei se era alguém da família ou um amigo. Eu estava preocupada. Pode ser que estivesse vindo visitar alguém hospitalizado? Ou talvez fosse você mesma procurando tratamento? Não sei. É tudo tão confuso. A idosa ficou em silêncio, lágrimas escapando. Só sei que estou perdida. Carla tocou a mão dela com empatia. Precisaria de mais pistas. Quem sabe um boletim de ocorrência sobre assaltos recentes ajudaria a identificar a vítima. Olhou para Helena, que assistia à conversa encostada à parede, e sussurrou. Talvez devêssemos acionar a polícia com essa informação. Alguém pode ter registrado um crime semelhante. Helena concordou. Sim, mas isso depende da liberação do setor jurídico. De toda forma, posso tentar discretamente ligar para um contato meu na delegacia. Enquanto combinavam isso, a idosa parecia exaurida, recostando-se no travesseiro. Carla tranquilizou, afirmando que tentariam resolver a situação antes da transferência forçada. Ela então percebeu que a paciente esforçava-se para ficar acordada, mas estava exausta, possivelmente por conta dos medicamentos. Achou melhor deixá-la descansar. Antes de sair, depositou um carinho no ombro dela, prometendo retornar em breve. No corredor, Helena pegou o celular e fez uma ligação rápida para seu conhecido na polícia, dando apenas uma prévia da situação. Possível vítima de assalto, sofrendo amnésia, precisa de identificação. Não poderia formalizar uma queixa sem a presença da pessoa, mas, ao menos, era um ponto de partida. Depois, suspirou. Ele disse que vai verificar registros de ocorrências recentes envolvendo idosos ou assaltos em parques. Mas pode levar dias. Melhor que nada, considerou Carla, apoiando-se na parede. Pelo menos uma chance de alguém a reconhecer. Helena concordou, olhando para o relógio. Bom, vou seguir meu plantão. Você quer falar com mais alguém? Acho que não. Vou embora, não quero causar problema. Se Macedo souber que estou aqui, pode implicar com você. Não se preocupe comigo, mas entendo. Se eu conseguir algo concreto, te aviso. Carla agradeceu a ajuda e se despediu, indo embora com o coração mais carregado de perguntas do que respostas. Desceu até o saguão, passou pela catraca e sentiu novamente o ar noturno em seu rosto. Pegou o ônibus de volta, olhando pela janela as luzes da cidade, refletindo se uma reviravolta seria possível. Precisava acreditar nisso. Assim que chegou ao prédio, foi recebida por Marta, que disse que Toninho já estava dormindo. Agradeceu de coração, subiu, tomou um banho e deitou-se. Sabia que teria dificuldades para dormir, mas o cansaço a venceu. A noite transcorreu numa sequência de sonhos confusos, em que ela via a idosa atravessando uma ponte misteriosa, enquanto o Dr. Macedo aparecia ao longe, apontando o dedo de reprovação. Na manhã seguinte, levantou-se com um firme propósito: tentar falar com a polícia por conta própria. Se encontrasse algum registro de uma idosa desaparecida, poderia resolver o caso. Lembrou-se de que havia um portal de pessoas desaparecidas mantido por voluntários e organizações não governamentais. Abriu o notebook e começou a pesquisar, digitando palavras-chave como a idosa desaparecida, roubo em parque, amnésia. Eram dezenas de anúncios de pessoas sumidas, mas nenhuma correspondia à descrição que ela tinha. Sem desistir, Carla encontrou um formulário para cadastrar informações de uma pessoa encontrada, mas esbarrou na falta de dados concretos, como cor dos olhos, nome, detalhes. Tudo era incerto. Suspirou, decidindo que preencheria um pequeno relato, incluindo que a mulher estava internada e não sabia o próprio nome. Talvez alguém reconhecesse a história. Fez isso, enviou e se encostou na cadeira, sentindo-se impotente. Precisava apenas de um fio de memória mais claro que a senhora pudesse oferecer. Quem sabe um sobrenome, uma cidade de origem, algo que abrisse caminho para encontrá-la. Desligou o computador e se preparou para buscar Toninho, cuja aula terminaria ao meio-dia naquele dia específico. Deixaria as coisas seguirem seu curso, esperando algum milagre. Carla passou o restante daquele dia com Toninho, levando-o ao parque mais próximo de casa, enquanto tentava espairecer do turbilhão de pensamentos.
O menino correu feliz pelo gramado, chutando uma bola e inventando aventuras com dinossauros imaginários. Ela o observava, orgulhosa pela vitalidade dele, mas a cabeça rodava em torno da desconhecida que seguia internada na clínica. Tinha feito tudo o que podia: preencher o formulário online para pessoas encontradas, conversara com Helena, tentar acionar a polícia de modo informal. Ainda assim, nenhuma resposta concreta surgira. O que mais a inquietava era a possibilidade de a paciente ser transferida a qualquer instante para um hospital público, onde ela se tornaria apenas mais um caso anônimo e possivelmente não receberia atenção devida. Carla se sentia responsável por aquela vida, mesmo sem ter mais vínculo oficial com a clínica. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação de Helena. Atendeu rapidamente, segurando o celular com força enquanto Toninho brincava de massinha na mesa da cozinha. A voz da colega soava ofegante, como se tivesse corrido pelos corredores. Carla, me desculpe ligar cedo, mas aconteceu algo, começou Helena, soando aflita. A idosa teve uma nova crise de confusão mental na madrugada. Gritava que fora enganada, falava sobre ladrões e sobre a Marina ou a Mariana, não entendi direito. Ela falou esse nome? Pode ser o dela? Indagou Carla, com o coração acelerado. Ainda não sabemos. Depois, entrou num estado de agitação e tiveram que sedá-la. O Dr. Nestor suspeita de um choque psicológico intenso. Mas o pior é que o Dr. Macedo resolveu que ela não pode mais ficar ali sem pagar nada. Então vão mesmo transferi-la? Carla sentiu um frio na espinha. Sim, a ambulância deve chegar hoje à tarde para levá-la a um hospital público. Estou tentando postergar, mas não tenho poder de decisão. Que horror! Ela nem consegue dizer ao certo quem é, jogá-la em outro lugar pode agravar tudo, lamentou Carla, olhando para Toninho, que a encarava curioso. Pois é, mas Macedo está irredutível. Ele fala que não quer mais arcar com os custos, diz que não somos a casa de caridade. Entendi. Obrigada por me avisar, murmurou Carla, engolindo a raiva. Vou ver o que posso fazer. Depois de desligar, ela se perguntou o que poderia fazer de fato. Não tinha mais direitos na clínica. A única possibilidade era ir até lá novamente, falar com a paciente antes de ser removida, e ver se, nesse ínterim, ela oferecia alguma pista mais concreta sobre a própria identidade. Talvez, com o nome ou sobrenome certo, fosse possível encontrar um familiar ou alguém disposto a custear seu tratamento. Precisava correr contra o tempo, pois a transferência ocorreria naquele mesmo dia. Carla conversou com Toninho, explicando que teria de se ausentar por algumas horas e pedindo à vizinha Marta que cuidasse dele. O menino, embora curioso, concordou, pois sempre simpatizava com Marta, que lhe contava histórias engraçadas de quando era pequena. Antes de sair, Carla preparou um lanche rápido para o filho e se despediu, prometendo voltar antes do anoitecer. Pegou o ônibus e, durante o trajeto, não parava de pensar em possíveis estratégias. Talvez, se aquela idosa confirmasse que a Marina ou a Mariana fosse seu próprio nome, ela pudesse procurar nas redes sociais, em listas de pessoas desaparecidas ou até em consulados estrangeiros. O surto em que falara inglês indicava que não era apenas uma senhora local vivendo nas ruas. Ao chegar à clínica, passou pela recepção e encontrou Juliana um pouco tensa. A recepcionista confirmou que a ambulância chegaria em poucas horas. Carla subiu às pressas, certa de que Dr. Macedo não estaria ali pela manhã, pois geralmente gostava de aparecer após o almoço, mas ainda tomou cuidado para não chamar atenção. Helena a aguardava no corredor. Cumprimentou-a com um abraço rápido e a guiou até o quarto da paciente, que estava agitada, mas consciente. Quando Carla entrou, notou que ela mantinha os olhos arregalados, a respiração descompassada. Você voltou, sussurrou a idosa, tentando se erguer na cama. Eles vão me tirar daqui, não vão? Sim, recebi a informação de que a levarão a outro hospital, confirmou Carla, aproximando-se. Mas quero ajudá-la antes disso. Precisamos, se possível, descobrir quem a senhora é. A mulher tremia, a testa coberta de suor. Eu estou lembrando, de pedaços. Acho que me chamo Marina. Não sei se é meu primeiro nome ou meu sobrenome. Pode ser Marina, alguma coisa. Marina? Repetiu Carla, esperançosa. E o que mais? Consegue lembrar de mais alguma coisa, algum endereço, país, contatos?
Meu Deus, ela fechou os olhos. Acho que há algo sobre uma viagem. Eu estava indo resolver uns documentos. Tinha um voo marcado, talvez. Não sei se já moro aqui ou se vim a passeio. Helena, que se mantinha ao lado, puxou um banquinho para sentar. Marina, certo? Se for esse seu nome, podemos tentar buscar alguém procurando por Marina desaparecida. Pode ser um caminho. A idosa engoliu em seco. Não sei, sinto que tenho amigos em algum lugar, mas não sei como chamá-los. Tenho flashes de uma casa grande, com jardins, e de pessoas rindo, conversando. Uma festa? Carla fitou Helena com gravidade. Festa, casa grande. Pode ser que seja de uma família rica? Explicaria as roupas de luxo que disseram ter sido roubadas. É possível, concordou Helena. Se for verdade, deve haver alguém sentindo falta dela. A idosa começou a chorar, as mãos tremendo sobre o lençol. Não consigo lembrar nada. Só o medo de ter sido roubada e abandonada. E agora querem me jogar em outro lugar. Calma, Carla tocou seu ombro. Fique tranquila, não vou deixá-la sozinha. Vou fazer tudo o que puder para te ajudar. Nesse instante, a porta do quarto se abriu com um rangido e surgiu Débora, a enfermeira-chefe. Ela olhou para Carla com expressão irritada, mas manteve a voz baixa. Carla, não deveria estar aqui. Você não trabalha mais na clínica. Eu sei, mas preciso falar com ela. Temos um nome agora, Marina. Se confirmarmos, talvez encontremos algum familiar, rebateu Carla, sem se abalar. Isso não adianta nada, bufou Débora. A ambulância está prestes a chegar. O Dr. Macedo deixou claro que não quer mais bancar a estadia dela. Já que o custo é o problema, ao menos dê um pouco mais de tempo, pediu Carla, contendo a raiva. Se encontrarmos a família, podem pagar ou transferi-la de forma mais adequada. Débora hesitou, olhando para a idosa que a encarava aflita. Vou ver se consigo algum adiamento de 1 hora, quem sabe. Mas acho difícil. Eles já preencheram a papelada de alta para remoção. 1 hora é melhor que nada, concluiu Carla, sustentando o olhar. Débora saiu, e Helena fez um leve sinal com a cabeça, indicando que poderiam usar aquele intervalo para intensificar as buscas. A própria Helena puxou o celular, abrindo redes sociais e sites de pessoas desaparecidas. Carla tentou lembrar se havia algum grande caso recente de a Marina desaparecida que tivesse chegado à mídia, mas nada lhe vinha à memória. Enquanto isso, a paciente respirava de forma ofegante, como se cada minuto fosse uma tortura. Se ao menos eu conseguisse ver alguma foto minha, talvez reconhecesse o rosto, sugeriu ela, com um fio de voz. Mas sem documentos, nada. Vamos tentar uma busca simples. Marina desaparecida, assalto no parque, cidade tal, disse Helena, digitando. Você se recorda do parque ter nome internacional ou algo assim? A idosa balançou a cabeça. Não, só lembro de árvores, lago e da ponte de madeira. Devia ser bem cedo, eu ouvia passarinhos. Carla franziu o senho, pois diversos parques tinham essas características. Revirou as lembranças para ver se algum parque local encaixava a descrição. Talvez o Parque do Lago, aquele que tem passarelas de madeira. Fica numa região de prédios altos, mas não tenho certeza. Elas tentaram a busca, sem resultado imediato. O tempo escorria, enquanto Carla sentia a pressão aumentar. Haviam conseguido apenas 1 hora, e logo chegaria a equipe da ambulância. Foi então que Helena recebeu uma ligação em seu telefone. Ela atendeu e, após ouvir alguns segundos, arregalou os olhos. Sim, entendi, sério? Murmurava, empolgada. Ótimo, venham logo. Terminada a chamada, Helena olhou para Carla, eufórica. Era meu contato na polícia. Alguém denunciou um grupo de assaltantes que atacou uma senhora em frente ao Parque do Lago há alguns dias. Parece que uma testemunha viu a vítima ser empurrada. Confirmaram que a mulher estava com roupas caras. Isso pode ser ela, exclamou Carla, as mãos suando. E será que a denúncia inclui algum nome? Eles não sabem o nome, mas houve um registro recente de uma família procurando por uma Marina Bloison ou a Marina, algo assim, que desapareceu enquanto viajava.
Parece que ela vinha do exterior visitar parentes e sumiu. A paciente piscou, confusa. Blois, não tenho certeza, mas sinto calafrios ao ouvir esse nome. Talvez seja eu. Se for isso, a família já deve ter alertado a polícia. Então podem confirmar se você é mesmo essa Marina, sugeriu Helena, animada. Enquanto conversavam, Débora voltou para anunciar que a ambulância estava na entrada. Carla cerrou os lábios, explicando que tinham pistas e pedindo um pouco mais de tempo. Débora apenas cruzou os braços, dizendo: eles não vão esperar. Se não tiver algo oficial agora, vão levar a paciente. Carla virou-se para a idosa, pegando em suas mãos. A senhora pode autorizar que façamos uma checagem imediata de impressões digitais, talvez? Se a polícia comparar, pode confirmar sua identidade. Sim, quero fazer isso, concordou ela, embora tremesse. Não quero ir para um lugar desconhecido outra vez. O problema é que isso costuma demorar, lembrou Helena, frustrada. E Macedo não vai segurar a ambulância. Vou tentar falar com ele de novo, arriscou Carla, soltando as mãos da idosa. Saiu do quarto e correu até o saguão, onde, para sua surpresa, encontrou Dr. Macedo conversando com a equipe da ambulância. Tinha os braços cruzados, parecendo impaciente. Carla se aproximou, contendo a fúria, e pediu 1 minuto para falar a sós. Ele revirou os olhos, mas assentiu. O que quer agora? Disparou ele, sem cerimônia. Temos uma pista concreta. Ela pode ser Marina Blois, uma estrangeira procurada pela família. Se confirmarmos isso, eles podem pagar todas as despesas e até compensar a clínica. Dr. Macedo estreitou o olhar. Como tem tanta certeza? A polícia tem registros de um assalto no parque, e uma denúncia de desaparecimento coincide. Precisamos de mais algumas horas para contatar a família e confirmar. Depois, se não der certo, pode fazer o que quiser. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, certamente avaliando a possibilidade de reaver os custos do tratamento. Muito bem. Dou até o fim do dia. Se não aparecer ninguém, ela sai daqui. Combinado, obrigada, disse Carla, já virando as costas para correr de volta ao quarto. Encontrou Helena e a paciente esperando ansiosas. Explicou que Macedo dera uma trégua até o final do dia. Agora precisavam confirmar rapidamente. Helena ligou para seu contato policial, que solicitou uma foto atual de Marina para cruzar com eventuais registros. Carla pegou o celular e fotografou a idosa, que, embora envergonhada, aceitou. Mandaram a imagem para o número indicado. Restava aguardar. As horas passaram de modo lento e tenso. A cada pouco, Helena checava mensagens e ligações, sem resposta imediata. Carla voltou a ficar ao lado da idosa, conversando sobre quaisquer fragmentos de memória que pudessem surgir. À tarde, a paciente relatou uma vaga lembrança de que tinha uma casa à beira de um lago em outro país, mas nada muito definido. Ainda se sentia confusa, embora um pouco mais calma ao saber que talvez a família estivesse por perto. Por volta das 5 da tarde, Helena recebeu a tão esperada ligação. Sim, entendi. Então é mesmo ela? Perguntou, com a voz trêmula de emoção. Certo, sim, vou avisar a interessada. Obrigada. Ela desligou e encarou Carla com um sorriso radiante. Confirmaram a identificação por meio de uma fotografia que a família forneceu à polícia. Ela é Marina, viúva de um empresário. Veio ao país para resolver os papéis e visitar parentes. Sumiu há quase uma semana. A idosa arregalou os olhos, emocionada ao ouvir o nome completo. Marina. Meu nome é Marina, então. Deus, parece que isso me soa familiar. E eu, sou viúva. Tenho parentes? Tem, sim. Pelo que disseram, 2 sobrinhos que vivem aqui. Eles a procuram há dias, esclareceu Helena. Já entraram em contato e devem chegar à clínica o mais rápido possível. Carla sorriu, sentindo lágrimas de alívio. Que bom! Agora o Dr. Macedo não terá motivos para expulsá-la. Nesse instante, a porta do quarto se abriu de supetão e surgiu o diretor, encarando Carla, Helena e Marina. Recebi um telefonema do setor financeiro. Disseram que familiares virão pagar tudo.
Então foi mesmo confirmada a identidade? Sim, senhor, confirmou Carla, firme. E isso significa que Marina tem recursos e uma família preocupada. Ele assentiu, com ar de superioridade. Muito bem. Que cuidem deles. A clínica fez sua parte, mas agora quero que tudo seja oficializado. Carla se virou para Marina, explicando quem era o homem. A paciente ficou tensa, mas, antes que fosse dito algo mais, 2 homens entraram, ofegantes e nervosos. Um deles chamou: Tia Marina. Finalmente. E correram para abraçá-la, embora precisassem tomar cuidado com os fios e agulhas da internação. Ela chorou, reconhecendo aqueles rostos conhecidos, mesmo que as lembranças viessem em fragmentos. Carla e Helena recuaram, emocionadas. Dr. Macedo apenas observava, analisando o quanto poderia ganhar com isso. Um dos sobrinhos logo perguntou o que ocorrerá, e Carla explicou resumidamente sobre o assalto e a cirurgia de emergência. Marina, em prantos, repetia que não se lembrava de quase nada, mas sentia alívio ao ver a família. O sobrinho mais velho agradeceu efusivamente, perguntando quem fora a médica que a salvara. Foi a Dra. Carla, apontou Helena, enchendo-se de orgulho pela colega. Mas, infelizmente, ela não faz mais parte da clínica. O rapaz franziu a testa. Como assim? Então não posso agradecer a ela formalmente? Carla soltou um pequeno riso, constrangida. Não tem problema, já fiz o que era meu dever. O importante é que sua tia está se recuperando. Por favor, doutora, aceite nossa gratidão. Vamos pagar tudo e depois conversaremos sobre qualquer reconhecimento que pudermos oferecer, insistiu ele, apertando a mão dela. A cirurgiã se virou, olhando rapidamente para Dr. Macedo, que se mantinha ali, calado, provavelmente calculando valores. Helena e Carla trocaram olhares cúmplices. Aquela reviravolta sinalizava que a crueldade do diretor perderia força diante de um caso de grande repercussão. Afinal, Marina era uma pessoa influente. Se a imprensa descobrisse que quase a expulsaram, poderia gerar um enorme escândalo. Carla se despediu de todos, pois já não tinha motivos para ficar ali e ainda precisava pegar Toninho. Marina pediu que ela voltasse para visitá-la, e a cirurgiã concordou, prometendo retornar assim que fosse possível. Saiu da clínica sem olhar para Macedo, que parecia ocupado demais negociando com os parentes de Marina. Quando chegou ao prédio, Toninho e Marta esperavam no hall. O menino correu, abraçando-a com força. Carla o ergueu do chão, sentindo uma torrente de felicidade. Precisava contar-lhe as boas novas. Subiram até o apartamento, e Carla narrou a história de como a vovó do hospital havia encontrado a família. Toninho riu, satisfeito, dizendo que desejava visitar a senhora algum dia. Ela prometeu que, no futuro, ele teria a chance de conhecê-la, pois certamente Marina ficaria muito grata. Já passava das 8 da noite quando Carla finalmente relaxou no sofá, com Toninho adormecido em seus braços. A mente ainda fervilhava, mas agora com uma esperança suave. A paciente estava salva, com a identidade restaurada e seus entes queridos ao lado. Embora Carla tivesse perdido o emprego na clínica, sentia que a dignidade prevaleceria. Agir com ética e salvar uma vida que, não fosse por seu ato, poderia ter sido varrida para a obscuridade de um hospital lotado ou até morrido nos degraus de qualquer emergência. O celular vibrou com uma mensagem de Helena: tudo certo. Marina está feliz com a família. Obrigada pela sua coragem. Você é uma grande médica, não deixe ninguém dizer o contrário. E se precisar de algo, estou aqui. Carla sorriu, respondendo com um simples obrigada. Você também é incrível. Vamos em frente. Guardou o aparelho e fechou os olhos por alguns segundos, escutando a respiração serena de Toninho. Tudo indicava que, mesmo com as incertezas do futuro, ela continuaria firme, pois a chama da compaixão jamais se apaga em quem realmente vive para cuidar dos outros. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.